tinha saído um vídeo no de 0 a 10 que eu queria ver com vocês, mano. Que leva um tempinho a gente fica aqui conversando, trocando ideia, vendo o vídeo, velho. A melhor contratação do futebol brasileiro desde 2010. As melhores contratações do futebol brasileiro desde 2010. Primeira pergunta, por que desde 2010? A gente resolveu cortar a partir daí, vamos, né? Quem pariu, Kimbali. Tá. Pseudo. Por quê? Explica pra gente. Não faço ideia. Tá. É porque nós fizemos recentemente as mais decepcionantes, não Tá foi? bom, pode e ser. E o corte foi 2010 também, né? É. Acho que foi isso. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos lá. E eu acho que vai faltar muitas, né? Porque só cabe em 29. A primeira lista tinha 56 nomes. Nossa Senhora. 56. E a gente, além de só caber em 29 na nossa tela, a gente estipulou também como teto 3 por time no máximo, né? O máximo teto é 3 por time. Então, tem algum com 3? O Flamengo tem Pô, 3. foda que tem algumas aqui que são muito roubadas, tá ligado? Os caras ganharam tudo, né? Palmeiras tem 3. Não pode ter mais que O isso. Corinthians tem 3. Então E eu tá. acho que muito da... pelo menos eu participei de uma parte da montagem dessa lista. Mas o Pseudo muito falava de... São Paulo tem 3 também. Falou de... Tem muita... O Verratti nessa lista é bizarro? Bizarro esse teu comentário, né, meu rei? É óbvio que tá nessa lista, cara. É evidente. Um dos melhores custo-benefícios que o Vasco teve nos últimos 20 anos foi o Verratti. A gente pensa muito em transferências que foram muito lucrativas pro time. Por exemplo, o Zé Rafael, no Bahia, estava na lista até quase agora. Porque ele gerou um lucro de quase 3.000% pro Bahia nessa contratação. Então a gente fez um bem bolado do que deu lucro, mas principalmente quem deu retorno dentro de campo. Contratação Pablo do Mari retorno. estava na lista Pablo também. Mari, boa. Caiu nessa linha do custo-benefício. É isso. Vamos começar com o Fernandinho no Furacão. Cara, então, eu acho assim, se você olhar apenas a bola jogada, o campo, Já? não falei. 2 minutos? Não, só falei bola, não jogo de bola. Jogo de bola. Cara, eu tenho alguns tiques assim que eu vou repetindo no meu dia a dia. Você tá A incorporando isso? galera que acompanha nunca percebeu. Tem Verratti, tem Juninho Pernambucano um lado do outro? Tem. Tem mesmo. Pô. E o Verratti vai ter uma nota maior que a do Juninho aqui, como contratação. Esse é 1%. Se você não fala, Esse se você não fala, ninguém nunca Imagina se tu fosse a minha mulher convivendo comigo, porque eu repito. Que ela deve estar Minha mulher nunca traumatizada. ouviu o jogo de bola, mas ela ouve todos os outros que eu repito durante o dia a dia, Coitada. coisas mais variadas possíveis. E acabou a live? E eu acho Cara, assim, porque que mais uma vez, né, cara? Domingo 7h14, vocês têm que parar de ser burro, cara. Não é quem é melhor jogador, não. É como contratação, cara. É se vocês forem menos burros, vocês vão perceber que a contratação do Verratti ela impactou mais no Vasco que a do Juninho Pernambucano. Impactou mesmo. É que vocês são burros. Por exemplo, o Verratti é uma melhor contratação, mas muita coisa que o Forlan no Inter. Muita coisa, pô. Mas assim, não tem a menor comparação. O Verratti pro Vasco, ele foi muito melhor que o Forlan pro Inter. Muita coisa, pô. E vocês estão falando do Verratti, pô. ele tem jogado muito bem, cara. O ano de 2024 do Fernandinho, inclusive, é o melhor ano pra mim de jogo que o Fernandinho, desde que ele voltou, ofensivamente falando, tem mais participações em gols, ele já superou o ano passado, ele tem jogado muito bem. Mas ali, gente, Ele volta o quê? No meio de 22, no né? meio de 22, aí tem Dois, 23 né? inteiro, 24 agora. A gente precisa ser sincero. Tem muita gente com muita conquista ali. E o Fernandinho, até agora, não tem uma conquista que o coloque para essa contratação ganhar peso. Isso, até agora, né? Você está vendo esse programa a partir de julho de 24. Então a gente gravou por aí, tá? Só pra você não... Eu acho que o programa de melhores contratações, ele precisa ser uma mescla do caraca, essa contratação aqui, o clube foi lá... Impacto, né? Impacto. Esse clube foi lá e fez uma contratação zaça somado ao que ela entregou. A contratação do Fernandinho, não vejo esse impacto gigantesco, porque é uma volta a casa. A gente já imaginava que o Fernandinho, quando voltasse ao futebol brasileiro, jogaria no Atlético Paranaense. E ainda não tem o título, né, que o dê tamanho nessa Eu contratação. acho que tem impacto a contratação, né? Porque ele sai de um City com o Guardiola querendo que ele ficasse. Sim. E para voltar, e aí a gente viu lá que teve clube grande, clube importante que sondou, mas foi uma decisão do Fernandinho voltar para o clube. Mas o impacto, por exemplo, você pega o Seedorf. Eu acho o impacto do Seedorf Não, um dos tudo bem. maiores dessa lista. Mas O Fernandinho acho que não tá nesse rol. Então, é porque o Seedorf tem o ineditismo de você trazer pô. o Seedorf e tudo mais. Mas, por exemplo, você pega um outro que voltou, sei lá... Gabigol é 10 aqui? Por exemplo, Vai segurar pro 10 Lucas Gabigol aqui. parecido Gabigol, com o Arrascaeta Lucas. segura pro 10. Representa pro Furacão. Dudu provavelmente segura pro 10. Ou Gustavo Gomes. Eu acho que sim. Acho que eu acho que o Lucas tem conquista, que a gente também tá impactado Lucas. pela conquista. Mas eu, Hulk. eu Lucas tem um particularmente, impacto no jogo Vai ser alto. muito grande, assim, de votação. Cássio vai particularmente falando, eu vejo segurar o pro Fernandinho 10 e o Lucas também. com algo parecido nisso. Eu já imaginava que eles voltassem
pros clubes que o revelaram. Que nota pro Fernandinho? Ah, eu colocaria ele na meiuca ali. Nota 4, 5. 4, pode ser. Soares, tá puta bom, né? contratação. Vai de 4, Wallace Borges, então, para o Fernandinho. Hulk segura para o 10. Tem que segurar pra 10 já. Seguire? Tá bom. Ronaldinho segura para o 10. Não. Rapaz, O cara botou a Libertadores no bolso do Galo, hein? E roubou do Flamengo, né? Não foi? E ainda roubou, tipo assim, teoricamente, porque... Não roubou porque... a gente pode botar que roubou assim. Porque é uma contratação interna, né? De um cara que vem a peso de ouro pro Flamengo pra montagem e tal. Agora eu sou Mengão e etc. Joga no Flamengo bem. Flamengo é Flamengo. Flamengo é Flamengo. Flamengo é Flamengo. Agora eu sou Mengão. É uma das frases que eu repito volta e meia no meu dia a dia. Quando alguma situação... já tô contando a minha vida privada, já vou falando. tá tudo bem. Quando eu vejo algum comentário aqui da casa ou de outro, que é muito flamenguista, assim, algum comentário... Ronaldinho é porque muito a gente maior sabe que essa como pessoa não contratação. flamenguista, fala, É, mas o título é melhores contratações, não maiores. Então, Tá se convertendo, tá se né? convertendo. Eu volto e meia uso entre os meus amigos. Ok. E eu acho que é muito interessante a contratação do Galo, grande, impacto grande, e a entrega é sacanagem. Você sabe que a nossa audiência, no momento em que a gente pediu sugestões de nomes para este programa, boa parte da nossa audiência disse, nossa, o Ronaldinho é o 10, o Ronaldinho vai ser o 10 de vocês. Grande, pô, É, muito não. grande. Então, assim, Mas já vi que não vai ser. ele dá ao Atlético ali também aquela injeção de grande, pô. confiança, né? E um salto de visibilidade também, então, né? não, transforma tem- o Atlético, né? Então, quando ele chega no meio de 2012, ele já chega transformando o Atlético num time que disputa o título brasileiro imediatamente. Vai lembrar, o Atlético naquele segundo semestre de 12, ele disputa ali até um determinado momento com o Fluminense, depois o Fluminense dá uma desgarrada e é campeão. Mas ele automaticamente coloca, e em 2013 é um personagem, pelo menos até as oitavas de final, um personagem importante do título da Libertadores. Depois ele já não joga no mesmo nível, a primeira fase dele é espetacular, joga muito contra o São Paulo nas oitavas, e depois ele já não joga tanto. A reta final é que não foi legal, né? A reta final já foi, né? Já o segundo semestre, depois do título da Libertadores, passa Mundial. aquela impressão de que falou assim, ó, eu vou ficar no sapatinho. Inclusive o Calil fala isso, que ele olhou nos olhos do Ronaldinho e falou, ó, eu quero te contratar, vou fazer esse clube girar em torno de você, mas você não vai sacanear o Atlético. E aí ele olha no Ronaldinho e o Ronaldinho diz, tá bom, não vou sacanear o Atlético, e ele acredita no que ele fala e contrata. Parece que esse não vou sacanear o Atlético durou até ganhar a Libertadores. Depois ele deu uma Mas largada. não é o Galo como um todo? A minha sensação é que sei. o Galo como um todo largou o segundo semestre O Cuca com de certeza, 2013 né? E aí eu ia chegar nesse aconteceu o ponto. que O Cuca aconteceu, muito o mais. Cuca pô. com certeza. O Cuca, cara, Inclusive, se o comandante do barco Cuca larga... avisa... Se o Não, ele é- comandante do Não, barco beleza, larga... largar não tem problema nenhum. Não Você vai é largar campeão... junto também. Então, mas, Tem muito o fazer. mas então, largar não é o problema, né? Porque se você é campeão da Libertadores, vamos chegar a proposta e de repente vai ganhar dinheiro. Agora, tu avisar o time que você vai pro futebol chinês em 15 dias, 5 dias antes da estreia do Mundial, é uma bomba, né? É uma bomba, enfim. Mas, de fato, Mas acho que é isso. eu acho que um negócio que a gente precisa levar em consideração pro Ronaldinho, e é verdade, talvez seja gigantesca essa contratação, mudar a história do clube, cara. A gente mudou pega o patamar, né? Mudou o patamar do clube. Se ele não é o 10, ele é o 9, gente. O Ronaldinho andou para que o Hulk pudesse correr. Não, é porque o Ronaldinho ganhou mais, né? Ganhou a Libertadores. Mas acho que quando o Hulk chega ao Galo, o Galo já tinha outra O Galo não perspectiva. ganhou a Libertadores, não chegou pelo menos à final da Libertadores em 21 por um pênalti que o Hulk perdeu. por um detalhe. Né? O Galo tinha tudo para fazer uma tríplice coroa ali. em 21. Exatamente. Rapaz, agora você me Poderia colocou uma rua atrás da Isso não orelha é pra com o Hulk segurar aí. por 10? Não, até com o Hulk mesmo. É? Porque assim, doideira, é difícil, cara. Muito difícil. Bota o Cara, o na Hulk nove, botou, o segura Hulk o Ronaldinho. botou Pode ser. o brasileiro no Porque o Ronaldinho bolso, muda a moleque. história do clube. Não não muda o isso. momento do clube. Muda a história do Que clube. é outro que eu já acho que vai segurar pra 10 por causa disso também. Eu tenho certeza que é o Dudu. E eu tenho outro ainda. Então é Que isso. eu acho assim, Hulk na 9 e segura o Ronaldinho. Eu acho que tem que segurar o Eu Ronaldinho. acho que as histórias são parecidas, cara. Tá bom. E eu acho que já tinha que segurar o Dudu. Bota lá pra segurar o Dudu, porque o Dudu Tá muda, bom. E o muda Gabigol momento. também, cara. O Gabigol, Eu também. O Gabigol também, acho. cara. Gabigol Mas é também. que a chegada dele é diferente dos dois, assim. Não, ela não é tão ela não A é chegada dele é impactante. no meio de vários outros, né? Isso. O que ele concretiza depois, eu concordo. Mas a chegada eu coloco é no que o bolo. Hulk, o Dudu e o Ronaldinho, eles já estavam passando um recado de mudança antes deles entrarem em O campo. Dudu tem a coisa do chapéu. Do coisa né, do que chapéu, criou a coisa do time que ninguém queria jogar e ele consegue
tirar Não, o Dudu do é Palmeiras. sacada. Não quero antecipar a disputa. Mas, enfim, o Gabigol, enfim, vamos eu acho que o deixar. Gabigol já... enfim, Tá. depois a gente fala do Gabigol, Tá. mas eu acho muito grande Esse também. aí é Everton Ribeiro, Bahia. Tá. Que é- Agora é Everton Ribeiro Bahia. Esse aqui é uma das mais difíceis pra gente analisar, porque ela acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Tem Ela tem pouco 6 tempo. meses de vigência. E né? não tem título, E não- que são 2 perdas que são sentidas. Perdeu o campeonato. Então não era nem pra estar aí. Não é 0 o Everton Ribeiro. Não é 0. Aqui vai ser 1 o Everton Ribeiro, provavelmente. Acredito eu. O 0 aqui eu acho que é o Forlan, oficial. Eu não reparei pra reparar todos os contextos, né? Não, calma. Não, mas eu acho Campeonato que é Baiano importante. perdeu e perdeu a Copa do Nordeste. Porém, a contratação do Everton Ribeiro, e eu acho muito legal que a gente tenha a maioria dos clubes brasileiros representados também nessa lista, soma-se a isso. Acho que a contratação do Everton Ribeiro, o Vitor acabou de falar sobre recado. Ela dá o recado do que é o novo Bahia. O Bahia até acho que ser co-líder, né, do Campeonato Brasileiro, segundo colocado, diferença de saldo de gols, é o que a gente não estava esperando. Mas a gente esperava, sim, um Bahia em outro patamar do que era do ano passado. Inclusive, o Bahia ganhou aqui o melhores janelas do Campeonato Brasileiro, do início do Perdeu ano. pro Inter. Ficou aí no 9. Ah, ficou no 9? Ah, então perdeu eu, pro falei, Inter. eu acho que eu tinha falado Bahia. É verdade. Perdeu, mas eu tinha Perdeu pro falado Bahia. Inter. É. E pra mim, era o 10 por causa muito dessa Alan contratação do Patrick é Everton Ribeiro. 6? Porque ela dá Nunca. tamanho, ela dá impacto. Mas nunca que ele é 6 nesse contexto aqui. Mas é lá embaixo o Alan Patrick. Tá maluco, cara. Se for o Alan Patrick que chegou agora, não ganhou título, né? Não ganhou título. Apesar de jogar muita bola no passado. E é isso também. Foi muito bem e não ganhou título. Vai ter a mesma análise dos outros que não ganharam título, tá ligado? Igual o Vegete. O Vegete impactou mais no Vasco que o Alan Patrick no Inter. Vocês não estão preparados pra isso, tá? Mas foi. O Vegete, ele salva o Vasco do rebaixamento. Ele salva o Vasco. O Vegete salvou o Vasco, ponto. Ele salvou o Vasco do rebaixamento. Ele, o Vegete, tá ligado? Como contratação, ele é mais foda que o Alan Patrick. Como entrega de resultado. E esse ano, ele é o artilheiro do Brasileirão. Ou era, até o outro fazer mais um gol. Com o time de merda do Vasco. Mas ela ainda é muito inicial e isso perde nota. Enquanto o Inter perdeu o estadual lá para um time de merda, tá fora da Copa do Brasil e não consegue desempenhar o que o elenco promete desempenhar, tá ligado? Então, assim, o Vegete é uma contratação melhor e mais bem conceituada aqui com o Alan Patrick. Eu acho que, assim, ela passa um recado de um novo momento do Bahia, ela mostra a força do Bahia, porque o Flamengo queria ficar com o Everton Ribeiro, não queria nos moldes que o Bahia ofereceu. Mas o Flamengo ainda queria ficar com o Everton Ribeiro. Inclusive o Tite adora o Everton Ribeiro. Então, assim, o Flamengo queria, mas não queria pagar o quanto o Bahia pagou. Isso é uma demonstração de força do Bahia. Ah, mas é porque é a situação atual. Como ele aí... O Inter não brigar pelo rebaixamento foi graças a ele? Pô, Eric, tu não tá querendo comparar o que o Inter teve que fazer pra não cair do que o Vasco teve que fazer pra não cair. Tá de brincadeira, né? O Internacional com o elenco que tinha, com o Vasco com o elenco de merda que ele teve, com o Verratti fazendo gol atrás de gol. Tá de sacanagem, pô. Pelo amor de Deus. Aí é pra acabar tudo. Ainda, ele já poderia ter 2 títulos. Poderia ser, hoje, campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, que já teria já uma bagagem de título. Como ainda não tem, acho que ficaria na nota 5 ou 6. Acho que é muito. Tu acha muito? Muito. Eu acho que eu colocaria 3 ali. 3. Então tá bom, Minha nota 3. seria 3. Três Porque eu com acho que ela tem um potencial impacto para- muito inicial, Isso, assim. isso. Ela tem um impacto muito inicial, mas se tivesse ganhado a Copa do Nordeste, acho que ela poderia subir, mas por enquanto tá bom. Seedorf no Botafogo. Cara, eu posso falar bastante sobre essa do Seedorf, porque Você eu cobria, né? cobria no lance. E eu cheguei 3 ou 4 dias depois da chegada do Seedorf no aeroporto. Foi uma loucura o que o Seedorf virou no Botafogo. Pra impacto. Fora que a vamos saída primeiro dele é muito impacto, ruim, loucura, né? Seedorf no futebol brasileiro. Eu dei entrevista pra jornal americano, dei entrevista pra jornal italiano, dei entrevista pra jornal espanhol, dei entrevista pra jornal holandês. Falando de como é que tá o Seedorf no Botafogo aí. E aí eu falava e etc. Pô, como que estão as coisas, etc. Então, assim, o Botafogo... Até porque foi a temporada mais goleadora da história da carreira do Seedorf. O Botafogo Seedorf foi nunca fez visto tantos no gols mundo. quanto aqui. O Seedorf fez o Botafogo ser visto no mundo. Isso é impacto. Isso sim é impacto. E ele botou o time na Libertadores. Ele botou o time na Libertadores, mas a Na saída... Libertadores de 14, né? Classifica do Brasileiro de 13 para Libertadores de 14. É a Libertadores que o São Lourenço ganha. Foi a Libertadores que o Botafogo classificou. Tava no grupo do Botafogo. Tava se no não me engano, grupo. tava. E na última rodada, o São Lourenço ganha do Botafogo da Argentina e tira o Botafogo dali. Dito isso, Cai da primeira fase. o Seedorf jogou muito bem, né? Fez aliás, É a o pior Seedorf já saída foi de um clube ótimo. daí. O 13 dele... ele É bota pior o time do que a na saída do Libertadores, Gabigol agora. Campeão estadual. Ganhou. Campeão Em cima do estadual em Fluminense. 2013 naquele que a gente Redonda. sempre cita lá da Estadual matéria da esvaziado, Globo, né? Da capa do estadual jornal esvaziado. Globo, né? É, que é uma loucura. Loucura. Mas
Se um dia a gente fizer o 0-10, eu acho que não vai fazer porque não carece tema, mas piores saídas. Eu acho que a do Seedorf, ela briga pelo 10. É uma das saídas mais pô. sacanagens que um jogador faz com o clube. Foi a do Seedorf do Botafogo. É que E ele não ainda, saiu com só, pende- 2014. e ainda com isso pendência aí. financeira. É, né? que ele Ele não gerou saiu- um prejuízo grande, né? É, na porque a passagem. operação era muito custosa e o Maurício Assunção contratou para depois ver como ia pagar. Ele Não, foi virar passou. técnico, gente. É. Não é que ele sai, vai virar do- técnico, se ele avisa aposentou. do nada, convoca uma coletiva em cima da hora, pega o helicóptero, vai para o aeroporto, vai embora, some, Na acabou. véspera da Não é que ele- estreia na Libertadores, É, né? uma coisa assim. Não é que Foi ele saiu próximo. pela porta dos fundos, ele saiu, porra, Não, tem quebrando a jogadores porta, que já defecando no caminho da porta dos fundos. Tem pô. jogadores de 2014 que falam que não se despediram do Seedorf. Que isso, gente? É uma loucura, cara. Ele só foi e foi. Peraí, Eu né? acho isso bizarro. Mas assim... Aí, né? Ele não quis chorar na frente dos companheiros. Ele ia chorar, deve sim. Pode ser, ter é muito certeza. emotivo. Ele ia chorar, pode ficar tranquilo. Mas eu acho que é uma contratação de impacto grande e teve entrega, sabe? Eu acho que Teve entrega. entrega de jogou muito. Resultado, deu visibilidade. Ele tentou, segundo muita gente da época, né? Você deve ter ouvido muitas essas histórias também, que ele tentou mexer algumas No coisas na cultura do clube, até no hino do clube, tirar exatamente. que tem um trecho que é não pode se perder pra ninguém. E ele queria tirar a palavra perder do hino do Botafogo e tal. Mas, enfim, algumas coisas ele conseguiu. Ele não outras gostava. coisas não. Tem uma história da época. Tanta que coisa eu pra acho que ele o se Oswaldo meter. já chegou a falar ela, mas era uma piada entre os setoristas. Que ele queria mexer na temperatura do ar-condicionado. Ele arranjou uma porradaria com outros jogadores porque ele achava o ar-condicionado muito gelado. Carioca, eu tenho uns né? amigos Tá que de tem- boa, tem problema gosta muito com de isso ar-condicionado. também. Seedorf odiava. Ele tinha jogos que ele não ia de ônibus pro estádio porque ele não queria ficar no ar-condicionado. Chato. É meio malinha mesmo, hein? Chato. Vamos falar a verdade. Mas jogava bola o bicho, hein, velho? Malinha. Jogava bola demais. Que nota, hein? Eu acho que dá pra colocar uma 6 ali, 5, 6. Teve impacto. Vai teve cair muito- daí. Foi muito grande. Vai descer. Teve entrega no campo. Eu acho que é umas 5, né? 5. É, muito Vai descer problema essa junto. 5. Muita dor de E a cabeça. saída, né? É. Cássio, Cara, o vamos Cássio falar tem que agora. segurar pra dez, não tem não. Segura pro 10. Olha Segurar como pra é que ele 10. chegou, né, Tem que cara? E o que ele segurar. virou, amigo. Ela não tem o impacto, né? Que eu acho que... O impacto da chegada não tem. Que até o Cássio, quando se despediu agora, a gente tá gravando esse programa em julho, né? Então o Cássio despediu, sei lá, um mês antes, um pouquinho mais antes, ele deu a entrevista de saída do Corinthians. Ele começa dizendo, pô, eu olho aqui, agora a sala tá cheia. Quando eu fui apresentado, tinha uns 4 ou 5. Tanto é que algum repórter fala, eu era um dos que estava. Então, realmente, ele chega vindo lá do PSV, sem nenhum cartaz e tudo. Chega para ser reserva do Júlio César, que nunca foi um goleiro... Ele era terceiro goleiro, na real, do caso. Terceiro? Era o Danilo Fernandes. Terceiro, Ah, é isso verdade. mesmo. Era é Júlio isso mesmo. César, Danilo Fernandes chegou a e ser Cássio. terceiro. Chegou pra E ser o Júlio terceiro. César nunca se firmou assim de falar, caraca, esse é o goleiro, era um goleiro É que o muito Cássio na querido, entrega você da base, esportiva é isso, mas- loucura o que ele entregou pro Corinthians, né? E vira o que vira, né? Então tem que segurar para 10. O Pseudo até registra aqui, guardados claros, devido às proporções, o tamanho. Talvez do seja a Cássio. maior entrega esportiva Feito das no Corinthians, contratações citadas aí, 2000 e o tal. Cássio. Mas é tipo o Luciano, que não entrou aqui, né? Porque o São Paulo já tinha extrapolado ali o limite de 3, mas a maneira como ele chega e o que ele vira depois, né? Uma expectativa que era muito mais baixa do que confirmou. É loucura. Segura o cara. O Gabigol nós não seguramos pro 10? Então, eu entendi o argumento do Vitor pra não segurar o Gabigol, e o senhor também, acho que o senhor também Não, eu falou a acho mesma que coisa. na hora Eu que eu seguraria olhar... pro 10. É, seguraria? Foi o do Tem que Vitor. segurar. Que foi no bolo de umas outras. Mas eu acho que o Gabigol tem que segurar, ele muda a história Não, do mas aí do o Gabigol clube, pô. segurando, já tem o Hulk na 9, como é que a gente faz? O Hulk vai dançar da 9, o Hulk já vai pra o Hulk 8. já tem que ir pra 8. O Hulk já vai pra Começou, 8. Começou na briga do 10 Começou, se e ferrou. vai parar na 8. Danilo, Zidanilo, para os íntimos. Eu achava até que tinha que cair o Zidanilo daí. É, por quê? Argumenta aí que numa dessa eu ele acho, derruba. eu acho assim, eu acho que talvez seja um pouco do que representa a carreira do Danilo, né? Sempre foi um cara com pouco cartaz, um cara que talvez tenha recebido menos reconhecimento do que deveria. Mas quando ele chega ao Corinthians, ele chega sem muito cartaz, Acabou chega o como um contrato cara dele, né? importante, Não foi? acabou acho Foi que sim. Caxiu, acho que ele tava no Caxiu. E ele chega e ele foi um cara importante, mas ele nunca foi protagonista dos títulos. Mas ele foi importante. Sempre foi muito importante. No São Paulo a mesma coisa. Ele não era o protagonista do título, mas ele sempre foi muito importante. Você trocaria Danilo por Renato Augusto? Pra gente Eu avaliar trocaria aqui, ou não? Danilo por Renato Augusto? Eu acho que o Renato, lá na redação me fizeram essa pergunta. Eu fiquei na dúvida bastante, talvez, e eu falei que eu achava que sim. Apesar Eu do acho Danilo que sim. ter jogado muito, eu acho que e o Renato demorou. Só que o Danilo, vou até papo da redação. Tá. Eu falei que sim. Na redação, outras pessoas fizeram um argumento justo também que o Renato demorou pra começar a jogar.
que o melhor Renato apareceu em 2015, né? Ele chega em 2013, começa bem, mas o melhor Renato aparece em 2015 e aí por isso que o Danilo se manteve. Tá. Mas você trocaria também, Bessa? Eu trocaria também. Quer trocar? Vocês querem trocar? Ou Não, acho que não deixa faz, pra botar? não faz precisa, muito, não faz Acho que sentido? não faz muita O coisa. seu já estava até pronto ali pra trocar, ó, já tinha até o bonequinho. É que eu acho que o Renato fica muito marcado na história do clube. Fica muito marcado. Ah. Gente, Eu vai manteria o acontecendo, Danilo. Priscila? Vocês que sabem. Mantém o Danilo. Mantém o Danilo? É. E que nota a gente dá pro Danilo? No 3 tá o Everton Ribeiro, né? Tá o Everton Ribeiro. Eu acho que o Danilo tem que ficar à frente do Fernandinho e do Everton Ribeiro. Talvez tenha que cair os dois, uma Pode nota. ser. Pode ser. Pode E ser. o Danilo na 4. Os dois, né? Cai Tá uma bom. nota. Eu dúvida do Embora, Seedorf, apesar de que o Seedorf teve acho mais que- impacto. teve mais impacto midiático, Libertadores mas depois de um tempão. O Danilo é muito maior? E o Jadson? Gente, Cara, ninguém tá analisando o jogador aqui não, cara. Volto a repetir. Ninguém tá analisando o jogador por jogador. É a contratação no período que ela foi feita, impacto e entrega esportiva. Ponto. Não tá analisando o Danilo como jogador na carreira dele inteira. É a contratação que teve na época, impacto e desempenho esportivo naquele período. Ponto. Acabou. Foi muito grande, não sei se a gente tá cometendo um... Eu trocaria o Danilo com o Ciro. Troca. Tá bom, inverte. Fechou. E o Jadson? Então, o Jadson tem a questão lá da troca com o Pato, que muita gente hoje, a gente pode dizer que... Eu acho que a troca foi boa pros dois, Eu também. mas efetivamente o Corinthians se deu melhor, né? Porque o Corinthians pegou um cara que foi importante em um título brasileiro. Foi em 14 a troca, né? Foi em 14. Ele foi importante num título brasileiro. Ele disputou ali com o Renato Augusto o título de melhor jogador de 2015 e depois foi importante em outros dois títulos, em outros títulos estaduais. Então, assim, acho que ele chega com... Primeiro, ele chega representando a saída do Pato, que era algo que o torcedor do Corinthians queria, porque ninguém mais aguentava o Pato. O cara não aguentava mais ver o Pato com a camisa do Corinthians, até por tudo que aconteceu. E ainda chega com a sensação de, passamos a perna no São Paulo, né? Levamos a melhor em cima do São Paulo, porque a gente deu o Pato, tudo bem que a conta do Pato o Corinthians pagou, né? Mas enfim, na troca a gente recebeu um meia que foi muito bem, foi rosto junto com o Renato Augusto de um título brasileiro e depois jogou bem ainda mais uns 2, 3 anos. Eu acho que é 6 ou 7. Eu acho que é mais do que o Danilo, eu acho. Acho que ele foi mais protagonista que o Danilo. Acho que é isso. A contratação foi muito boa. Você pensar assim, cara, fiz uma troca. Tirei um cara que a torcida odeia. Você concorda com a posição do Seedorf? Se o Seedorf não saísse do Botafogo mijando no Botafogo, seria nota maior ali. Mas ele mijou no Botafogo na hora de sair do Botafogo, né? Tipo assim, ele contratou e tal, impacto fudido, desempenhou em campo, foi muito bem, mas ele mijou no Botafogo. Pô. Ele pegou o Botafogo, fez xixi em cima. Aí é foda, né? Pesa também pra baixo isso aí. Que não tem mais clima, o elenco quer sair na porrada com o cara. Peguei um cara que vai ser o rosto do meu título brasileiro. Eu acho a troca, a contratação antes de estrear, eu acho que o Corinthians se deu bem melhor. Apesar do Pato ter jogado, o Corinthians se deu bem melhor. Pra mim, 7. 7 vai ser. Mas pode ser 6. Se vocês quiserem 6, beleza. Acho que pra mim, 6. 7. Acha aqui? 7, pra mim, 7. 6? Pra mim, 6. Eu vou no 6 também. Tá. Vou com o BSR. Georgia. Arrascaeta no Cruzeiro. Tem duas do Arrascaeta aí, né, Tem cara? 2, hein? Vamos avaliar o homem 2 vezes. Eu acho que o Arrasca, ele tem... O impacto é pequeno na chegada dele ao Vocês Cruzeiro. querem avaliar juntos? Pode ser. A ida do Arrasca pro Flamengo também? Pode ser. É. Vamos lá, vamos primeiro falar do Cruzeiro. Acho que o impacto foi menor, né? Foi saída do Defensor, não era? Que ele jogava no Uruguai. Ele chega... O primeiro grande impacto, se não me engano, é no clássico contra o Galo, que ele dá uma caneta, acho que no Josué, de cós, aí ele vira o Arrascaneta, né? E ele vai ganhando... ele vai ganhando muito o carinho da torcida cruzeirense. E aí ele vira o que virou no gol do título da Copa do Brasil de 2018, de cavadinha em cima do Cássio. Eu acho isso uma contratação de menos... Vindo de... Japão. Descendo do avião, né? Veio do Japão. Do Coreia, não era? Japão. É, Japão. Passou o Ele dia vem do inteiro Japão, passa viajando, desce do avião e mete um gol de cavadinha pro título da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que aí ele tem a contratação de menor impacto e uma entrega muito grande. No Flamengo, eu acho que ele já tem contratação de grande impacto e entrega muito grande. Que eu acho que aí o Flamengo Até está maior à do que frente. no Cruzeiro. Muito maior. Pelo menos com mais consistência. Eu acho- No Cruzeiro ele tinha muito de altos e baixos. Não Tanto só é isso. que o vídeo histórico do trio Pascoal, Sormani e Itair Machado
eles apontam isso, né? É. O Itaí fala textualmente, não, eu acho o Arrascaeta um grande jogador, mas ele às vezes some, às vezes ele não participa. O vídeo está aí, pra quem Fox quiser. Sport Rádio. Aliás, isso daí deveria aparecer lá no De Sola 10. esse Mas tem que vídeo. botar os nossos também, que a gente fala uma barbaridade. Aquele não, vídeo ali verdade. é quase um acabou a farra, só que uma versão anterior. É, assim. verdade. É tipo isso, é tipo isso. E eu Mas acho assim, eu acho que a o- Arrascaeta no Flamengo é outro patamar de contratação. É, Eu acho que ela já começa, do ponto zero ela já é maior. Porque o impacto é bem maior, você tirar o Arrascaeta do Cruzeiro. Então eu vou Tá botar... 7-1, 8-outro, né? Porque não tem vaga na 9 mais. Eu acho o Jadson maior que a do Arrascaeta no Cruzeiro. É. Tá. Eu acho que 5 e 7, né? 5 e 7? Acho que sim. Fecha? Acho que sim. Acho. 5 e 7. 5 Cruzeiro, 7 Flamengo. Eu talvez tinha botado o Jadson na 7 antes e tal, mas tá bom. 5 e 7. Everton Ribeiro no Cruzeiro. É muito grande. O É Everton 7 Ribeiro também, foi pô. 2 vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro seguido. É 7 e Os 8 dois aqui. títulos, e que no primeiro o Cruzeiro não era apontado como favorito. Quando começou o Campeonato Brasileiro em 2013, o Cruzeiro não estava apontado como favorito. Sai do Curitiba, o Cruzeiro meio que ganha essa batalha. E aí aproveitando que ele voltou lá, está lá de novo agora, o Alexandre Matos, é ali quando o Alexandre Matos começa a fazer os movimentos do Alexandre Matos, né? O Everton Ribeiro jogava pra caramba no Curitiba, quando os times começaram a falar, olha, tem um meia lá no Curitiba que vale. Quando a galera começou a se movimentar, ele já tinha sido apresentado no Cruzeiro, com o Alexandre Matos. Então, assim, é muito grande e o que jogou depois é um troço de maluco, né? O que jogou é... E eu acho que a gente hoje pensa assim, pô, o cara saiu do Curitiba pro Cruzeiro. Mas Eu acho que é hoje, 8 esse no Everton Curitiba Ribeiro, hein? Já tinha um hypezinho. Foi o que o Vélez Tinha, falou. é. Porque finalista de... Copa do Brasil. 2 De anos, Copa né? do Brasil, 2 anos, né? 11 e 12, né? Ah, 11 não, então ele não tava, eu acho. Eu tô dando uma olhada aqui. Ah, não, tava. Ele tava 11 e 12. É verdade. 11 Palmeiras, Vasco, depois- 11 Vasco, Vasco, Eu não sei 12 se ele tava Curitiba. nas duas, mas uma deles com certeza tava. Talvez até estivesse nas duas. Eu acho que ele tem um hypezinho. Então, pô, e a entrega é sacanagem. Que nota? Acho que ele tá à frente do Arrascaeta também. 6. Não, à frente Eu- do eu- Arrascaeta, Do Cruzeiro. Arrascaeta botaria Cruzeiro. 7 Ah, não, junto com o 7 com o Arrascaeta. Arrascaeta Flamengo. Tá bom, acho que- 7. tá. Tá justo também. Tá justo. BH no Flamengo. Se tu pegar só o valor, é assustador o É quão assustador. pouco o Flamengo pagou para ter o Bruno Henrique. Você brincadeira. O Flamengo pagou 20 e pouco, não foi? Foi 29? Acho que foi 17, não? Assim, Nossa, mas é ridículo. O Perto do que ele Flamengo- deu. Ou 22, É. acho que foi 22. Pega né? Pega que o ele que o deu Bruno é Henrique jogou em ridículo 2019. Não só em 2019, mas 20, 21, etc. Mas pega 19. Aquilo custou uma bagatela. 22 milhões. 22 milhões de bagatela reais. pro Flamengo. 22 milhões de reais. Tá, galera? de reais. Reais. E aí só E comprova o- como o Santos vende mal às vezes, né, cara? Deus. 22 milhões de reais e tem o empréstimo do Jean Lucas, que o Flamengo empresta sem taxa de vitrine e depois O vende. Jean Lucas se valoriza. Se e aí valoriza no é Santos. vendido, o Santos Se fica sem nada. valoriza no Santos Cara, o do Santos, Santos. É isso aí. Ele se valoriza no Santos do Arrasca maior que o Gabigol? Cara, isso não tá em pauta, velho. Não tá sendo discutido isso. E a contratação do Gabigol pro Flamengo é mais foda que a do Arrascaeta, mas não tem dúvida disso, pô. Não tem nenhuma dúvida. Tá doido, cara. Possível. A do Gabigol é... Nem se fosse pauta, estaria errado também. Não tem dúvida disso. E volto a repetir. Ninguém tá analisando o jogador tecnicamente aqui não, cara. É a contratação, tá ligado? Ponto. Tem vários jogadores que são um melhores que os outros aqui e estão em números desorganizados por futebol. Mas é contratação. Sampaoli e o Flamengo vende ele pro Mônaco, se eu não me engano. Mônaco ou Lyon? Mônaco. Foi Mônaco. Mônaco, por 8 milhões de euros. E o Santos E fica o Santos ficou com zero. Nem taxa de vitrine, nem fazer o empréstimo até o fim do ano. O Santos Contrato... porque foi no meio do ano. Ele foi no meio do embora ano. Ele foi no meio do ano. É? Se a Um gente contrato muito bem fosse- feito pelo Santos. Esse tá na conta do Pérez. Ah, um grande gestor. Não é? Tem vários José na Tá Carlos na conta do um Pérez, grande que era gestor. o Sampaoli. Grande gestor. Mas olha que você era feliz com o Pérez e não sabia, porque coisa, depois hein? veio o Rueda. Que coisa, hein? É loucura. Eu sempre digo que pode piorar. Você gente. era Sempre feliz pode. com José Carlos Sempre Pérez e não Deixa eu sabia. olhar rapidinho, porque quando depois sair com a veio o nota Rueda. do Bruno Henrique. Toda Não, razão. mas aí eu te falo, o Bruno. E aí tem um impacto que eu acho que assim, ele é razoável, eu acho que é um impacto legal, razoável. E a entrega também é muito grande. Mas eu posso estar errado, tá? Vou saber a opinião dos amigos. O impacto do Arrascaeta me parece maior que o impacto do Bruno Henrique, da contratação do Bruno Henrique. Se você considerar
O cara tinha feito gol de título Nós da estamos Copa do fazendo Brasil isso no em anterior. 2024. Impacto que você fala da chegada. Da chegada, né? do momento, contratou. da contratação. Ah, tá. Na mesa do bar, o cara vai falar assim, tu viu que o Flamengo contratou o Arrascaeta? Tá. Eu acho que falava-se mais isso Mais do que... isso. Tu viu que o Flamengo contratou o Bruno Henrique? Até porque o Bruno concordo. Henrique vinha de um ano ruim no Santos. Ele teve problema no olho, lembra? Isso, que ele ele ficou teve um problema tempão no fora. olho, ficou... Tinha até dúvida tinha se ele até, conseguia voltar a tinha até o jogar. risco de Não, perder não, o olho, por ter afetar a visão. Então, acho que tem isso. E depois, na produção, se você pegar os 2 primeiros anos, 19 e 20, a produção do Bruno Henrique é maior. Mas se você pegar o todo de 19 a 24, acho que a produção do Arrascaeta Acho que é é tudo maior. muito parecido, sabia? É. Como Eu entrega, acho tudo um muito... pouquinho maior do Arrascaeta, mas assim, No todo. Mas No nos todo. 2 primeiros anos, que são os anos da virada, Em 19. em 19 não tem comparação, em 20 também. Em 20 o Flamengo ganhou o brasileiro ainda, né? Então. você quer botar junto com o Arrascaeta, não? Com a 7, não? Agora, em compensação, Pô, o Jadson- num geral, quem foi maior em termos de impacto e produção? Bruno Henrique ou Hulk? Podem ficar os dois no mesmo. Nossa, Não, acho difícil. que não. Acho Acho que o do Hulk foi maior. É, o Hulk tem horas que era só ele, pô. O Hulk é sacanagem. O Hulk, desde que ele chegou ao futebol brasileiro, Pô, eu acho difícil responder essa pergunta. porque de a verdade. conquista... É, porque o Bruno Henrique é a Quer, conquista. quer descer todo mundo do 1 para 6? Do 1 ao 6? Pode ser. Não Tá. sei o Jadson, cara. Eu não sei se a gente tá É? menosprezando o Jadson Tá. aí, não, cara. Então, Então, beleza. do 1 ao 6 e aí... Deixa assim por enquanto. Deixa assim. Quer deixar assim? Quer E, deixar assim? ele vai entrar onde? No 7? O 7 Tá ou bom, 8. bota junto Eu com o pensei Arrascaeta. junto com o Arrascaeta. É, bota junto Tá com o bom, Arrascaeta, junto com o Arrascaeta, tá bom. Tá. Germancano no Flusão, depois de passar pelo Vasco, né? Depois de passar pelo Vasco, quando ele sai pelo Vasco, ele sai mal do Vasco. Obrigado. Porque na Série B... Não só obrigado, mas ele sai num momento ruim, assim. Baixa, né? Porque Pô, tava ele sai mutado. da Série B, ele perde Fala que o alguns Cano é uma pênaltis nota importantes 5-6 quando- aqui. Quando o Vasco fica na Série B, né? No primeiro ano do Vasco, que ele não consegue subir, naquele ano, o Cano perde alguns pênaltis, perde alguns importantes, umas peças importantes. Então, quando ele sai do Vasco, o torcedor do Vasco deu uma torcida de nariz, mas também não falou assim, é o fim do mundo, porque o Cano já não estava. E ele chega gerando um impacto absurdo. Num ano é goleador do Brasil, no outro leva o time... É o principal nome Ele do que título perde aquele Libertadores. pênalti Contra o Guarani, ele que Que perde, sai sai o o gol depois. contra-ataque, né? É, ele, é né? o Cano que perde. Caramba, que loucura. Ele perde o pênalti, aí no contra-ataque o Guarani faz o gol. Ah, verdade. É 6, pô. Caceta, É cara. 6 no Eu tava Cano. vendo Cara, esse eu não jogo. lembrava que era eu me ele. lembro, eu lembro que eu tava vendo esse jogo com o meu Aqui, cunhado. todo mundo em 1 minuto. Eu me lembro Cano que eu tava, perde pênalti, Guarani marca logo na não sequência. lembrava que eu era me o lembro que eu Cano. tava vendo um jogo com o meu cunhado no sofá. Ele estava na minha Vascaíno, residência, vascaíno, doente. Quando aconteceu, eu não tive nem coragem de zoar. Deu... Aqui o Cano é 6 por enquanto. Se ele cai esse ano com o Fluminense, desce a nota, né? Mas é 6, por enquanto. Deu dó, né? Fiquei calado. Ficou imóvel. Eu nem zoei. É. Eu Que nem zoei. de tão chocante De que tão foi. né? chocante que É que foi. eu te falo que assim, a gente foi programado, né? Assim, pra gente zoar o nosso rival quando ele é rebaixado. E Se cai, vai pra 10. Aí a gente Pois é. Você zoa o amigo vascaíno. Mas o time não subia, a nossa programação não tinha pra isso. Não é a nossa natureza, Sabe né? quando você tá na rua, aí a atendente da C&A passa no teu lado e fala, o senhor quer um cartão? Se você responder pra ela sim, ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe, ela trava. Ela trava. Que ela é treinada pra quebrar a sua objeção, porque ela já tá esperando não. É óbvio. É isso. Todo mundo responde não. Se você falar assim, ela trava na mesma hora. Era a gente quando viu, caraca, o Vasco não vai subir. É, muito louco. Doida. Muito louco. Mas do Fluminense, assim, e fazendo gol de tudo que é jeito. Né? Eu acho que Tudo hoje, é jeito. com o que foi realizado, cara, é um impacto parecido Não, com o do Hulk, não? É muito acima da pô. expectativa. né? O cara foi goleador de uma Libertadores, o título esperado, o título da redenção. Faz um do gol na final da exorcismo. Libertadores, né? Faz gol na final, faz gol na semifinal, nos dois Eu jogos. acho que pode ser no nível 8 mesmo. É o nível 8. Se não... É que 9 já não vai caber mais, Porque aí nós estamos falando da mudança de patamar do É, clube, né? né? Ele é muito nessa linha. É, né? faz Pra mim, o sentido Marcelo, também acho essa que linha de já pode botar raciocínio. pode botar o Cano no 8 aí. Só falei Botar o Cano no 8. Hulk? Só falei o Cano... Bota o Cano do lado do Hulk ali. Ô, pseudo. Tá com isso, pseudo. E aí, cara, é muito difícil também avaliar o Marcelo que não seja desse mais ou menos por esse tamanho também, cara. Não. Cara, você pega um cara Não, Marcelo não é 8 nem fudendo, pô. Mas nunca que é, pô. Mas não é mesmo. Tá levando em consideração a temporada 24 do Fluminense, que é terrível Não, até o Não, momento tá, da gravação. Tá levando, Porque mas acho que não impacta tanto na nota. e porque tá em andamento, né? A gente tá gravando no meio da temporada, que até agora é um desastre. essas Fluminense. duas contratações ao final do ano, se o Fluminense for rebaixado,
muda a análise. É isso. E tem que mudar, obviamente tem que mudar a análise. Claro. Você traz um ídolo de volta como o Marcelo e esse cara, o contrato dele vai até o fim de 24. Marcelo aqui é Aí- 5, e viado. cai, o último, É. O último ato é uma queda. É 5 no Marcelo. Muda mesmo. É que tá muito cedo no Campeonato Brasileiro ainda pra impactar, mas de fato. Mas acho assim, você contrata um cara, você pega provavelmente o melhor lateral da geração dele, lateral esquerdo da geração dele, né? Os lateral esquerdos que competiram com ele, acho que ele foi o mais vencedor. Acho que vai ter ali o Jordi Alba, que era o cara que competia muito com ele, né? Pelas questões, enfim. Pro time que ele já tinha jogado lá atrás. Bom filho, a casa torna. E ainda ganha uma Libertadores, é muito grande, gente. O impacto é grande, a conquista é grande. Mas vai ficar ali junto na 8? É? Não, Rapaz, lógico que vão não. ter problemas, hein? Eu acho que Impossível. ele tem que ficar à frente do Everton Ribeiro. Não! Tem que ficar à frente do Everton Ribeiro. Não, não, Você não, quer não, descer não, o não, Everton não, 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 Ribeiro não. e jogar ele na 7. Porque já não tem espaço na 9 e daqui a pouco não vai ter na 8 também. E vem Soares aí, por exemplo. É. Só se fosse Soares o tem que Soares, fazer- tava bom, irmão. Vem Soares, vem Lucas, Pô, Gomes. só o A gente vai ter que Soares fazer uma tava bom composição demais, É aí. isso que eu tô falando, tem que Começar a descer arrumar todo agora, mundo. acho que tem que começar a fazer Tá aquilo bom. mesmo. Ó, já Já desce 1 a ali. 5 desce todo mundo? Do Não, 2 pro 5 6. desce pra todo Do 2 mundo. pro 5? Ou do 2 pro Não, eu 6? desceria do 6. Eu desceria até o 7, cara. É? Desceria até o 7. Tá. Desce até o 7 e Mas vamos será olhar. que o Hulk tá o Hulk e o Cano estão 2 notas de Bruno Henrique e Arrascaeta? Não. Não, pode deixar aí então, tá bom. Tá, deixa aí. Aí a gente põe o Marcelo aonde? Na 6, Na não? 6? 6, pô. Acho que na 6. Tá. Tem um ano, né? Até Tem agora. um ano, né? vamos A gente não sabe como vai terminar. exatamente. Vamos seguir. É isso. Wallace, palavra aleatória. Hoje nós vamos fazer no meio do vídeo. Boa. Tá? Ah, agora a gente tá fazendo, é verdade. Isso, é verdade, estamos indo isso. bem. Hoje vai ser no meio do vídeo, vamos ver. Eu tenho uma. Não, pera aí, você já falou da outra. Eu lá. tenho uma. Ah, cheio de Aleatória. sugestão também. Eu porra. tenho uma. Você vai A- colocar, você vai mandar aí nos Dá a sua comentários. e Eu quero a olhar minha uma vai coisa- ser melhor. Eu quero alguma coisa muito aleatória. Uma Eu palavra tenho. aleatória Eu pra tenho. provar que você não Eu tá tenho. avançando até o final do programa, que você tá vendo tudo. Aí você vai colocar nos comentários a palavra aleatória de Deixa eu hoje. ver. Eu tenho um. Vou pegar alguma coisa que seja muito aleatória, não tem nada a ver com futebol. Ah. Vai ser ar-condicionado. A palavra vai ser ar-condicionado. Carolina, tenho minha uma filha, melhor. hoje está no estúdio vendo a gravação. Sugere também uma Ah, palavra boa. aleatória. Uma palavra aleatória, assim. Ah, Qualquer então vai coisa ser que da vem na sua Carolina, cabeça. gente, pelo amor de Deus. Sugere aí. Paralelepípedo? Paralelepípedo. Ah, aquele grau de complexidade, né, que as crianças A adoram. minha é- Paralelepípedo. Obrigado. Alcatra. É. É Boa. bom também. É boa. Então Mas você o do vai- Arrascaeta. Começa a fazer essa brincadeira aí da palavra aleatória no meio do vídeo. Prefiro de paralelepípedo. Se você tá vendo o programa de Paralelepípedo. verdade, coloca as 3 no mesmo comentário. Ou até pode ser aleatório. Alcatra, Escolhe Tá aí. uma. Escolhe paralelepípedo, uma. A palavra tá aí. ar-condicionado. Escolhe uma. uma. Só larga no comentário e continua. Mentira. Eu Tá aí não é sugiro uma que seja palavra. paralelepípedo Pô, sou burro pra demais, não posso essas fortalecer porra, o não. futuro da nação Isso aí. que tá vindo aí, filho de Jorge. Jeromel. Inclusive tem gente A palavra é pedindo que pipoca. a gente traga Se você tá vendo esse react no crianças YouTube, a pra palavra é fazer pipoca. só, Comenta aí, né, o pipoca. Dia das Vamos Crianças. pensar nisso em outubro, acho que Ei, fica ô, legal. A Caroline já levantou o Psyu. dedo. Você viria? Tem gente falando isso para fazer o de sola 10 do Dia das Crianças com O crianças. Pseudo veio falar isso comigo e falou: não, o Jorge traz o filho dele. Faz ele o tá dedinho de certo. novo aí que eu vou tirar uma foto é. sua e vou postar isso aí. Pronto. Pai é Beleza. pai, gente. Pai é tudo babão. Pode ser o Jorge Igor. Tudo Pode trouxa. ser, pode Todos ser o. trouxas. Pode ser o. Pai é pai. Todos pai é pai. trouxas. É muito bom. Eu não tenho filho pra trazer, vou trazer meu gato. Pra botar aqui em cima Qual da o nome do mesa. seu gato? Anakin. De Anakin Anakin. Skywalker. Pô, grande. É, aí. Grande. Jeromel. Tem uma sensação de que a chegada não tem tanto impacto, assim, Acho né? que tem pouquíssimo. Mas a entrega. A entrega é um troço sacanagem. inacreditável. Pesa contra ele, e aí é uma coisa natural pelo Zagueiro? tempo passando. Não, pelo tempo passando, que são, depois de um tempo, o número de lesões recorrentes, né? Ele tem ficado muito fora de atividade. Mas em 2024, esse camarada aí é o melhor zagueiro que o Grêmio ainda tem, tá? É uma loucura. Sim, Isso sim, é uma sim. loucura. Mas tem que, os minutos têm que ser muito Cara, eu tô dosados, achando que o porque meu Vegete vai ficar no 1 ou tem 2 aqui. dificuldade. Mas o impacto Meu que ele Vegas. trouxe é coisa de maluco. Pô, joga muito. É coisa gente. de Uma maluco. pena. Que nota? E É eu no acho- mínimo 6, pô. É, pô. E eu acho É que é no isso, sobre mínimo seis. transformações, né? Pô, é um cara que vem e ganha a Copa do Brasil, ele já tava, não tava? Acho que Tava, ele- Copa do Brasil, Libertadores. Libertadores, cara, Copa, Recopa, pô, vários E a estaduais. longevidade, né? transformação da história do clube. Várias vitórias sobre o rival, né? O Inter. Então, Posso assim, sugerir uma parada? O torcedor do Cruzeiro vai me matar agora. ah, Eu acho que o Jeromel vai... Pelo que eles estão patamar falando do vídeo dos aí grandes de rostos critérios. da história do Grêmio. Deu merda. Coisa que eu Não acho... acho absurdo, não. Não sei se o Everton Ribeiro está nesse patamar dos grandes rostos da história do Cruzeiro.
Ele está entre os Pra grandes. mim, Interessantíssimo. O Jeromel, hoje o o Jeromel, Jeromel- se você botar não tô dizendo O os maiores Vegeta jogadores, aqui os melhores jogadores. Mas é se você botar 5. os top 10 maiores jogadores da história do Grêmio, eu acho que o Pra Jeromel mim. tem boa chance de entrar. O Jeromel tá no Grêmio de todos os tempos, nos 11? É. Mas eu acho que tem chance de entrar. Acho que o Everton Ribeiro até o pseudo complementa aqui. Pode ser que para essa geração que viveu sim. Vai mas tomar pra no cu história você, do Gabriel. mundo, Eu, hein, não talvez te xinguei. não. O Grêmio tem, o Cruzeiro tem Vai se Libertadores, fuder. algo que o Everton Ribeiro acabou não ganhando. Eu inverteria ali. Pô, o Jeromel é o rosto do Grêmio, pô. Everton Ribeiro na 6, é um Jeromel na busto 7, eu do Grêmio. compro, eu compro. Uma estalta, como diria o poeta. Estalta. A Doriran Barbosa, por exemplo. Estalta. Luizito Não, o outro Gabriel. Soares. Ele sabe questão bem de quem é. regulamento, Ele sabe bem quem é. acho que não tem Vagabundo. Tem onde ficar. Ele foi o melhor jogador do Campeonato O Brasileiro. cara chegou aqui e falou, beleza. Chegou Cara, sem joelho, arrebentado, sem joelho jogar, arrebentado, sem não pode jogar no sintético, ele foi o melhor jogador do campeonato. Tá bonito artilheiro, hoje? Cara, é segundo porque de você não me viu assistente. pelado ainda. Pelado eu Foi? sou os caralho de asa. Ele foi artilheiro? ou Pelado foi ao contrário? esquece, pô. Não, artilheiro ele é. Foi o artilheiro e segundo, segundo nas no assistências. garçom. E segundo nas assistências. Acho que sim. Ou foi primeiro empatado, enfim. Primeiro empatado com o Hulk. Em assistência ou em artilharia? Assistência. Não, artilharia foi Paulinho. Ah, é verdade. Ele foi segundo artilheiro, vice-artilheiro, o artilheiro foi Paulinho. Que poderia estar aqui, foi cortado na última hora. Na última hora, por causa do poderia que é uma limite baita de nomes. contratação. É. Mas Ele foi quarto artilheiro. quarto? Quarto. Paulinho, Tiquinho, Hulk e Soares. Caraca! Jura? Tô Enfim, vendo aqui. foi alto, e vice-artilheiro. Não, tava. Nível Não, ele é vice-artilheiro. Vice. Vice-artilheiro e líder e assistência Junto com o Tiquinho. Hulk. O Tiquinho, Junto com o Hulk. o Tiquinho fica à frente dele na lista, porque eu acho que tem jogou menos minutos. Deve ter Mas. menos minutos. Ele foi vice-artilheiro e melhor jogador do campeonato. Paulinho 20, Soares e Tiquinho 17 cada. E líder e assistência junto com o Hulk. Cara, jogou muito. Eu só tenho um muito. ponto, cara, Ah. sobre o Soares, que E primeiro durou pouco. durou pouco. Ganhou o estadual e a Recopa Gaúcha. É. Que para o Renato, Estadual. o Renato sempre gosta de. O Renato É. sempre gosta de Renato, marcar. Não? Renato. Hã? Ele sempre gosta de marcar o título verdade. da Recopa Claro. Gaúcha. Eu, particularmente falando, discordo dos amigos, porque é Dá um 8. ano, dá Não? 8. Eu acho que é um ano. O impacto é muito grande. Se eu contratar o Soares é um negócio muito grande, convence. mas também não é o Soares que vem do Barcelona direto. A gente precisa lembrar que o Soares foi no Nacional primeiro. Ele veio e aí já Era tinha. Atlético, né? Hã? Barcelona, É Atlético. verdade. Barcelona, Atlético de Madrid. Mas beleza, o Atlético de Madrid ainda joga muito, tá? Ele vai no Campeão. Nacional primeiro e aí ele vem pro Grêmio. Eu acho que o Soares atrás do Jeromel. Bom, então eu entendo a sua linha de raciocínio, Paulinho. Mas o Soares, cara, é foda. Ele não tem as mesmas conquistas que o Jeromel? Não tem. Mas o impacto da contratação no campo e midiático é absurdo, pô. Ele carrega um Grêmio horroroso ao vice-campeonato brasileiro e traz um impacto de mídia sobre o Grêmio absurdo também, tá ligado? Então por isso que eu acho que a relevância da contratação do Soares coloca ele no nota 8 aí, entendeu? É óbvio que, tipo assim, desempenho esportivo, o Jeromel ele conquistou títulos mais importantes que o Soares. Óbvio, né? Sendo capitão. Referência do Grêmio. Mas assim, é foda que o contexto geral, mesmo que seja só de um ano do Soares, é muito grande pelo que ele fez no Grêmio, entendeu? Grêmio numa coisa, tipo assim, eu quero continuar. Ele talvez tivesse continuado no Uruguai, mas ele vem pro Grêmio com uma parada assim, eu quero ficar perto da minha família. E o Porto Alegre permite isso pra ele porque Montevideo. E o do Marcelo na Libertadores? Cara, o Marcelo na Libertadores não é top 3 do Fluminense, de mais importante do elenco. Se for top 5, é muito. Que isso? Pô, Germancano, André, John Kennedy, Arias, mas quem tá na frente dele? Talvez seja ele, ou Samuel Xavier. Nino. Tem o Nino ainda, tem o Fábio. Marcelo não é nem top 5 do Fluminense, pô, na Libertadores. Nem top 5. Já tem o Nino. Nem top 5 do time ele é na Libertadores. Óbvio que o Marcelo é pica, né? Não tô desmerecendo o Marcelo. O Marcelo é pica. Mas, esportivamente, não teve maior impacto no time do que outros caras ao lado dele. É próximo. Durou um ano, a conquista não é uma Copa do Brasil, não é uma Libertadores, não é o Campeonato Brasileiro. Isso é um bom ponto. E ele vai ficar à frente de caras que tem 2 Libertadores, 2 brasileiros, o Jeromel tem Você uma tá Copa do corretíssimo, Brasil você tá e corretíssimo. uma Libertadores. Eu discordo, a contratação pra mim Eu do acho Soares que é nota 6. é nota 6. 6? Eu discordo. Tá bom. Eu concordo com o Wallace. Tá bom. Concordo com o Wallace. Nos empolgamos. Olha aí. Tudo bem. Mas, Voltou o Soares. quantidade de vezes que eu falei algo, vocês evitaram a minha loucura bem maior do que a... Alan Patrick, Internacional. O Alampa. Alampa. Difícil também, né, cara? Porque tá em voga ainda, está rolando. Exatamente. É tipo o Everton Ribeiro no Bahia. Difícil pra gente avaliar. Então, mas ele chega sem muito alarde e vira um dos melhores, um dos 3, 4 melhores meias do Brasil quando ele jogou.
Não jogou muito. Até agora jogou Jogou muito. Ainda não está recompensado por títulos, né? O Inter vive uma seca de títulos. No momento em que estamos No gravando. momento que estamos gravando. Pode ser que o Inter ganhe Sul-Americano, ou ganhe a Copa do Brasil, Ou seja, campeão brasileiro. Ou seja, campeão brasileiro e tudo. Mas em termos de... O impacto é menor, mas em termos de bola jogada, ele jogou muito, cara. Tem o quê de Fernandinho ali? Um pouquinho acima do Um Fernandinho? pouquinho acima. Eu acho que é um pouco... Em termos de entrega, um pouquinho acima. Eu acho que o Fernandinho na 2 está baixo. É? Tá baixo? Eu acho. Por mim, não me incomoda, não. Eu também não. Se quiser subir pra Mas 3... também não tem muita gente pra colocar mais ali, não. Não vai ter muita brecha, porque tá com 29. Vai ter que... 4 Alan Patrick ou é muito? Eu acho que assim, você pega o Danilo Pode e o ser Arrascaeta, porque o balizador aqui... O problema é que... Porque isso, por o exemplo... Arrascaeta e o Danilo são vitoriosos de títulos, né? Então ele vai ter que ir pra 3. Não, 4 não. E eu, Tá acho doido? eu acho que de impacto, o Alan Patrick não tem um impacto, tipo... Por exemplo, Na o Sidorf chegada. que tem um impacto dois. surreal, É 2-1. não foi suficiente para passar Danilo e Arrascaeta. É um aqui. O Alan Patrick não tem que esse pode impacto ser. todo. Tem, né? Pode Pode ser. ser. E o Forlan? É 0. É 0. É o 0 tranquilo? zero, gente. Então, É zero. ele tem um impacto muito grande na chegada, até porque, se eu não me engano, ele tinha... Foi na época que ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Isso. O Forlan foi bola de ouro da Copa do Mundo 2010. Melhor jogador da Copa de 2010, com o Messi no auge, com o Cristiano jogando pra cacete, com o Kaká ainda, com todo mundo. O melhor jogador da Copa foi o Forlan. Ele chega em 2012. Ele chega em 2012. Então ele chega respaldado por isso. E a passagem tão do ponto de vista midiático, é muito grande. Deveria subir a nota. Mas o que ele faz no campo é tão frágil, é tão esquecível, que eu acho do que tá aí é 0. 0 sem muita... Sem acho muita que, coisa. Acho que a comparação com... Por exemplo, o Everton Ribeiro, que é o que tá ali na 1, né? Bastidores pra vocês. A gente não está vendo o Everton Ribeiro. A gente está vendo... Só os inteligentes podem ver, só vocês. Na gravação, Nós a gente não está estamos vendo um bonequinho verde de chroma key. Então, pode ser que a gente... por exemplo, esqueci já quem é que tá do lado do Verrete ali. Eu não me o recordo. Juninho Pernambucano. Pernambucano, perfeito. Então, é o Everton Ribeiro, né? Cara, honestamente, eu acho que tá alto o Alan Patrick ali. Não sei se o chat concorda, mas eu acho que tá alto o Alan Patrick. Que tá ali, Isso, não. é o Everton Eu Ribeiro. acho que o Everton Ribeiro, o Forlan, não passa a sensação de que o Inter mudou de patamar ao contratar o Forlan. Até porque o Inter, 2 anos antes, tinha ganhado a Libertadores. O Inter já era competitivo. O Forlan seria uma cereja do bolo. O Forlan seria para tornar o Inter, entre aspas, imbatível. Imbatível, E não aconteceu. exatamente. Ele já era competitivo, né? Não muda patamar. Então, eu acho que o Everton Ribeiro muda mais o patamar do Bahia, a ideia, né, que a gente tem, o imaginário que a gente tem do Bahia, até do que o Forlan. Cara, esse Gomes programa no vai dar Palmeiras. muito errado, porque tem... Vai Olha só, dar cara. muito problema agora na reta final. Olha isso, cara. Se prepara. Gustavo Gomes no Palmeiras. Eu vou ter É que foda. sugerir aqui. A gente descer, por uma questão aqui, vai descer o Fernandinho para 1. Descer... Ele quase ele queria o subiu. Fernandinho pra Ele mais, quase hein? subiu. Esse programa é maravilhoso. Ele faz Eu achei que tava pouco, mas pela regra aqui, vai ter que dar o Fernandinho para 1. Tá, pode fazer o meme do VSR aí, ó. 23h59. exatamente. Sobe o Fernandinho, dá 2 para 4. Meia-noite. Desce o Fernandinho, dá 2 para 4. Cara, vou sugerir aqui, beleza? Sobe o Arrascaeta do Flamengo pra 8 e bota o Gustavo Gomes na 7, junto com o Jeromel e o Bruno Henrique. Tá aí, minha sugestão. E todo mundo Esse ali programa é maravilhoso. até a 6, empurrar para frente. Desce o Fernandinho, pseudo. Vamos ver se funciona. Desce o Fernandinho e do E 3 empurra pro, do 3 pro até o 6 6, desce. todo mundo desce. Ok. Cara, é muita sacanagem que a gente tá fazendo com esses caras, velho. Mas, pô, mas tu quer fazer o quê? Tá. Cara, tá vindo o Sugestão Gustavo do Gomes. seu. Severa. Tu tá vindo o Gustavo Gomes, Pô, que é o... mas uma das bandeiras do clube, pô. Não, mas a bandeira do clube, hoje já tem palmeirense que bota o Gustavo Gomes na seleção do Palmeiras de todos os tempos. Ao lado do Luiz Pereira. Porra, só isso. E isso num ano muito ruim do Palmeiras. Do Palmeiras não, do Não Gomes. pode ficar atrás do Jeromel, mas eu não falei pra ficar atrás do Jeromel, eu falei pra ficar junto com o Jeromel. Eu subiria o Arrascaeta e botaria o Gustavo Gomes, Bruno Henrique e Jeromel juntos. E a hoje torcida do esse ano Palmeiras... nem tanto, né? Que ele melhorou não, até... o início do ano foi bem ruim do Gomes. Mas a torcida não esquece. É aqueles caras que conseguem suplantar pela liderança e etc. Exato. Pô, o Gomes é muito grande, gente. O Gomes é muito grande. Muita coisa. O Gomes é maior... A questão é, maior que o Veiga? Eu acho que é. Eu acho. Maior que o Veiga. Gustavo Gomes. Eu acho legal. De fora, né? Vendo de fora, pra mim é maior legal. Que vai sair um vídeo sacanagem meio do Marcílio aí no Instagram. Eu tô vendo que horas o Marcelo vai postar. Só um segundo. A história do Palmeiras, acho que é. Eu também acho que é. O Gomes é maior. Talvez Então- o Veiga, pô, tem o gol em final e etc. Mas, pô, o Gomes é sacanagem. Como identificação, eu acho que é o Gomes.
Rapaz, O Veiga acho que pode caber na 6 ali. A Pode dúvida ser. é se o Gomes é maior pro Palmeiras do que o Jeromel pro Grêmio. Não, eu acho Não é? bem pau a pau. eu acho pau a pau. Muito Ah, pau a cara. pau. Jeromel O é cara- muito grande pro Grêmio, Muito cara. mesmo. Pô, mas o Veiga é consolidado por 3 brasileiros, 2 Libertadores. O Gomes. O Gomes. 3 brasileiros, ele joga 18, né? Joga. 3 brasileiros, 2 Libertadores. Ele vai acabar o Jeromel tirando o vai acabar Jeromel caindo, daí. Ele vai acabar tirando o Jeromel daí pelas conquistas, porque a gente não vai poder tirar o Arrascaeta e o Bruno Henrique daí também. Exatamente. Porque Pelas as conquistas são muito conquistas, né? pesadas. Então, o vai Bruno ser isso, Henrique, vai ser eu isso. acho que o Bruno Henrique, dentro dessa lógica, ele era teoricamente o mais frágil porque ele tem uma Libertadores a menos que ele se machuca, né? ele E se entra o machuca, ele não Pedro. é participa. Mas eu topo o Jeromel porque o Bruno Henrique... Mas é isso, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Só pra fazer uma provocação. A gente falou, quando foi falar do Gabigol, que o pacote, de maneira geral, Arrascaeta, Bruno Henrique, Rafinha, Gerson, Felipe Luiz, eles, de maneira geral, mudam a história do Flamengo. Certo. Não, o Jeromel é muito ele, é muito personificado nele. O cara, Jeromel, ele vem pra ser um dos grandes Então da desce história do Arrascaeta e clube. Bruno Henrique? Por essa Não, lógica por seria essa lógica, melhor. talvez o Bruno Henrique. Pode sacou? ser. Pode ser. Eu não tenho certeza, tá? Tá, beleza. Eu só tô fazendo beleza. uma provocação pra que a Pode gente ser, pode pense. ser. Tá bom, tá bom. Cano 8 não existe. Galera, o Cano, ele deu o título que faltava na história do Fluminense do artilheiro e protagonista, cara. Ele foi pro Fluminense, vindo de um rival, e foi artilheiro do Brasil 2 anos seguidos, pô. 2 anos seguidos como artilheiro do Brasil, resolvendo todo o jogo. É muito foda o que ele faz, pô. Acho que Tem é argumento. Eu não, repito, bota o eu não Gomes tenho aí. certeza do que eu tô fazendo. Não, é isso aí mesmo. Mas... Elano. E eu acho, só pra pular aqui, eu acho que o 8 aí Tá resolvendo o que agora? O- Ah, mas agora é o que a gente falou. E que eles falaram também. Se o Fluminense ter rebaixado esse ano, a nota do Cano ia descer, pô. Óbvio que ia descer. Mas como foi analisado um mês atrás, isso aqui, ainda tá prevalecendo a conquista do anterior. Pra você, quem é o 10? Pra mim, porra, o 10 aqui provavelmente é Cássio ou Gabigol, na minha opinião. Um dos dois. Já quer garantir logo? Ah, eu É muito garantiria. grande a contratação do Eu Lucas, garantiria, é né? muito Eu também grande. acho, E ele eu já também chega acho. num nível... Ele já chega num Não, nível... ele chega voando. Ele chega voando. Ele chega num nível assim, ele tá acima dos outros. Ele chega voando e em 3 meses ele é campeão da Copa do Brasil. E a Agora, em contratação relação do ao quatro Rames? É o Rames vem primeiro ou vem do Lucas? Ramos Vem primeiro. juntos, vem Ramos O Rames não, primeiro. mas eu acho que o Rames vem primeiro. Diferença de Não, dias. a negociação começa primeiro com o Rames. Mas não sei quem primeiro. Mas o fechado é primeiro o Lucas. Ah, pá, vamos ver, vamos tirar essa dúvida. Não, fecha primeiro o Rames, depois o Lucas. Tá, Tanto Rames é que eu me anunciado lembro- 29 de julho. Fecha primeiro o Rames, porque eu me lembro que eu falei, eu cheguei a dizer, se é uma semana... 2 de agosto, 3 dias depois. 3, 4 dias Foi depois. juntinho, foi juntinho. Mas então, aquela galera brinca. porque eu acho- Se não fosse a contratação do Rames, não teria o Lucas, etc. Não, eu acho ao contrário. Olha o Rames aí, ó. Eu acho que Olha é o o Rames. contrário. Eu acho que se eles tivessem acertado com o Lucas primeiro, eles desistiriam do Rames. Pode ser. Mas será? Mas o antes... Gente, eu mas acho que pera eles aí. só Porque a botaram negociação... O Lucas no 8 aqui não tem o menor cabimento, gente. Que isso? Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, gente? Deus da Copa do Brasil? Porra, e daí, cara? O Gomes tem 600 títulos e tem o mesmo impacto esportivo ou maior do Jeromel, o Arrascaeta. Não tem cabimento nenhum o Lucas ali, pô. Nenhum cabimento, velho. Que é isso, mano? Você acabou de usar o mesmo argumento do Cano? Tá de sacanagem, cara. Olha a comparação que você tá fazendo, cara. Uma Copa do Brasil pro São Paulo, uma Libertadores pro Fluminense, cara. Artilheiro do ano, 2 anos seguidos. Que isso, cara? Tá louco? O Cano pelo Fluminense, ele foi muito mais importante que o pelo São Paulo. Mas muito mais, pô. Tá maluco, cara? Porra! A Libertadores pro Fluminense e uma Copa do Brasil pro São Paulo. São pesos completamente diferentes, pô. Sendo que o Cano, ele é muito mais protagonista que o Lucas. Muito mais, pô. Muito mais. Artilheiro 2 anos seguidos do Brasil, das Américas, da puta que pariu. Não tem nenhuma discussão, pô. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara? Não tem... Mano, não existe um mundo que a contratação do Lucas seja mais foda pro São Paulo do que foi o Arrascaeta pro Flamengo, o Jeromel pro Grêmio, o Gustavo Gomes pro Palmeiras, o Cano pro Fluminense, o Veiga pro Palmeiras. Não foi, pô. Só que trazer entre os os dois. dois, Eu acho que a o São Paulo negociação com o Rames estava muito E antes. foi antes, essa parada do Lucas, foi entre os jogos, não foi? Contra o Corinthians? Não. Foi antes do jogo, Foi antes do antes jogo. do primeiro jogo contra o Corinthians, aham. né? Cara, é muito louco. O cara chega e o primeiro grande confronto que ele tem já é o mata-mata de Copa do Brasil. Com o Luciano suspenso. Contra o Corinthians com o Luciano fora. O Com Luciano, o Luciano faz o gol. suspenso. Ele faz o gol na bandeirinha, toma amarelo, tá suspenso e o Lucas entra no lugar.
Tu não tem certeza que é entre os jogos, não, velho? Não é só na volta que ele joga? Eu acho que o Lucas só joga a Pô, volta. o Lucas Ele só aqui é... joga a volta, Isso, eu falei. volta. Gente, Sim, que ele só isso, joga velho? a volta. Não, que você tá dizendo o anúncio. O anúncio não foi entre os jogos. Não, ele só joga a Ele volta. Pô, sou muito fã do Lucas, mas não deu dá. tempo dele jogar Isso, ainda. não, Sim, sim. não. Mas é que eu achei que era o anúncio. Não. Elano no Santos. 8 não tem como. 2011, né? Isso, a volta, né? Porque ele surge ali no time de 2002 e tal, campeão brasileiro, faz gol de título. Mano, que isso, Eu cara. acho bem frágil essa contratação no sentido de impacto. Ela vai ficar na 1? Não. Eu, Campeão de Libertadores. Artilheiro de campeonato... Lembrar, o artilheiro do Campeonato Paulista 2011, se não me engano, a gente falou isso aqui, né? foi o outro Elano, dia, não foi o Neymar. é. Eu acho que tem entrega, pô. O Elano É. tem entrega. Mas eu acho que nunca foi protagonista, cara. Mas não é um negócio Esse meio é o Danilo? ponto, né? Porque você tinha Neymar, você tinha Ganso, você tinha caras que... O Danilo também nunca foi o protagonista do time. Ele é campeão da Libertadores em Pode ficar- 2011? em O Elano 11 ele é. é. Acho que ele pode ficar na 3, Tá bom. né? Pode ser. Ele pode ficar na 3, junto com o Danilo. Mano, Caleri, Toca no Caleri que é gol. identificadíssimo com a torcida, né? Muita Muito coisa. identificado com a torcida. Isso aí é a volta, tá? Isso é a Não volta, é é. 2016, é a volta Então, do era Caleri. uma coisa muito Ah, aguardada. não vale a 16? A primeira não vale. Não. É a volta Não, recente. era uma coisa muito aguardada. E que até o gol ali do título da Copa do Brasil, né? Que ele faz o gol do primeiro jogo, 1-1, 1-0. cara, eu juro por Deus, cara. Eu não tô conseguindo acreditar o São Paulino querendo comparar o peso da conquista da Copa do Brasil pro São Paulo com o Lucas do Cano pro Fluminense na Libertadores. Eu não tô conseguindo acreditar nisso, de verdade. O São Paulo, o maior clube do Brasil já, tá ligado? Porra, que não deve nada a ninguém, ganhou uma Copa do Brasil. Pô, que foda. Título que faltava, pô, irado. É o Fluminense e a Libertadores, cara. Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão de brincadeira comigo, pô. Vocês estão de sacanagem comigo, pô. Pô, fazer essa comparação é falta de respeito, pô. De verdade. Ficava ali uma sensação de que podia ter mais, né? Acho que esse gol muda o peso de um título muito aguardado, um gol de centroavante, um gol que você espera que ele faça ali. É um cara muito identificado, é um cara que o torcedor se sente representado. O torcedor olha o Caleri jogando e ele fala, pô, esse cara aí, ele se importa com a camisa que eu amo e tudo. Então, assim, é uma contratação muito grande que acabou dando um retorno muito importante no título da Copa do Brasil. Agora, em termos de conquistas, perde para alguns aí, né? Ai, cara, que difícil. Que, Tem a que final sacanagem da esse Sul-Americana programa, que o São Paulo perde pro Del Cara, Valle. É muito que era o doido. Rogério Ceni. Eu até acho o Lucas mais contratação que o Marcelo aqui. Tá ligado? Mas eu não acho o Lucas uma melhor contratação aqui, analisando o que foi feito até agora, do que o Everton Ribeiro no Cruzeiro, por exemplo. Eu não consigo achar, velho. O Everton Ribeiro foi o melhor do Brasil 2 anos seguidos. Não foi, velho. Ele foi o melhor jogador do Brasileirão 2 anos seguidos, foi campeão brasileiro 2 anos seguidos, pô. O Everton Ribeiro jogou mais bola que o Lucas, cara. É muito doido, pô. Até de técnico. Ele é muito ele é criticado naquela criticado, final. Ele perdeu o gol sem goleiro, praticamente. 2021, ele tava né? Nada ruim, é 21. O Ou Hulk só 22. tem um também. E você não tá falando É isso? 22. Cara, o Hulk tem um Brasileirão, uma Copa do Brasil, não é isso, pelo Galo? E o Hulk, em campo, ele entregou muito mais que o Lucas Moura. Mas não tem comparação do que entregou o Hulk ao Galo do que entregou o Lucas Moura ao São Paulo. Mas ele jogou muito mais bola. Não tem nenhuma comparação, não tem cabimento nenhum essa comparação. O Hulk jogou muito mais bola. Mas pra caralho. Jogou muita coisa. Muita coisa. Ele carregou o Galo nas costas. Era ele. Tá ligado? Tem nenhuma comparação, pô. Nenhuma. 22? É 22, porque o Del Valle enfrenta o Flamengo na Recopa de 23. Ah, Então, é é 22. O Lucas aqui era pra 5, Mas pô. assim, no ano seguinte ele ganha a Copa do Brasil. Ganha a Copa do Brasil. Era pra Então, 5. por isso que Ele joga diz, machucado. Joga machucado, Joga no com o tornozelo sacrifício. ferrado, exatamente. Vocês trocariam, só hipoteticamente, Caleri por Luciano ou não? Acho que não. Na brincadeira aqui, não. O Lucas é muito mais jogador que o Hulk? Pô, mas você é muito burro também. Ninguém tá falando isso, cara. Senão o Ronaldinho Gaúcho ganha aqui e acabou, porra. Burro. Ignorante. Caralho. Deixa de ser imbecil, porra. Lê o que tá sendo escrito, que tá sendo discutido. Porra, jumento. Não, Não, cara, nem Cara, a gente pensar. precisa levar Nem em consideração. de Tem uma longe. estatística do Caleri que pra mim ela é assustadora. O Caleri, eu não sei exatamente, mas o Caleri deve ter algo em torno de uns 70 e poucos gols com a camisa do São Paulo. Metade desses gols são gols de 1-0. Ele é sempre Tudo gol chave, né? Não, O Caleri é gol muito 1-0, foda. não é nem Respeito chave, muito. É o gol do 1-0.
é o gol que muda resultado, né? Porque todo gol muda resultado, né? No final das contas. Mas muda da derrota pro empate. Vencedor. Isso, Não, todo exatamente. gol muda placar. Muda placar, exatamente. Nem todo gol muda resultado. É isso, Tá, 3-0, o quarto não muda Muda resultado. placar, muda não muda placar. resultado. Boa escolha de palavras. Mudar o placar, todo gol muda. Mas Então é isso. E somado a isso, é um cara muito identificado. Eu acho grande. Eu acho, cara... Então, é porque a gente tem Seu alguns osso, hein? problemas aí, né? Tem Porque depois vários. tem o Hernanes, né? Temos vários. Tem o Hernanes. Cara, nós vamos ter que descer o Soares e jogar o Caleri na 5. Ai, cara, eu acho que a conquista, ela mexe muito. É cara. óbvio. A conquista ela é muito importante, gente. Tá bom, pode ser. A conquista Pode é muito ser. Vai ter importante. que descer. Tem a Copa do Brasil. Desculpa, eu não posso tirar um cara que ganhou uma Copa do Brasil fazendo o que o Caleri fez, Pô, cara. se identificando do jeito que Eu acho o Soares mais foda que o Marcelo como contratação. Desculpa, não conquistou a Libertadores, mas jogou com um monte de animal e foi protagonista. Jogou mais bola, teve um peso maior na hora da contratação, entregou esportivamente, jogou com um monte de animal lá e, pô, foi vice-campeão brasileiro. O Soares jogou mais bola que o Marcelo. É uma melhor contratação do que o Marcelo, até o momento. ele Soares fez ganhou a Recopa. por causa do impacto que o Soares teve. E porra. foi vice-artilheiro do brasileiro, beleza, mas. Ganhando um gaúcho. É. Pô, E o Hernanes, o profeta, hein? salvou o São Paulo? Cadê o Salvou São Pseudo? Paulo. Cadê o Pseudo pra falar aí? O Pseudo está em silêncio nesse momento, esperando se a gente vai cometer algum crime ou não. É difícil. Ele foi muito importante, só que ele vem, salva o São Paulo e volta, né? E quando volta depois, já não volta no mesmo pique, né? Já Ele volta- joga bem, mas não é no Não, nível... a segunda volta, ele já volta sem ficando no banco, sem ser titular. Mas aquele Ele ganhou 17... o Paulista? Em Nessa 21 segunda, ganha, o do Crespo, ganha. né? É do Crespo, ele ganha. Ele tá lá, mas não é titular. Tá. Mas não é titular. Para as escalações, hein? Enfim. Argentina vem de Martins, Montiel, Romero, Elisandro Martínez, Talhafico, Di Maria, Depou, Enzo Fernandes, McAllister, Messi e Julián Álvares. Cara, é mó timão da Argentina. E a Colômbia vem de Vargas, Santiago Arias, não sei quem, Cuesta, Davison Sanches, Mojica, Richard Rios, Lerma, Rames Rodrigues, Luiz Dias, Jon Arias e Córdoba. Tá aí. Enfim, Qual é o ano que ele salva o São Paulo, Pseudo? 17, É 17? né? 17. 2017. 17. E a gente tá avaliando essa É contratação. essa aqui. É essa. É isso que eu tô falando. Ai, rapaz. Pô, Essa é Paulista, muito ele grande, ganha gente. 21. Salvou, pô. São 19 jogos, 9 gols e 3 assistências. Salvando Ele foi um clube- seleção do campeonato. Salvando o clube de um E, se eu não me rebaixamento. engano, muito grande. Ele foi É seleção. muito grande. Ele foi seleção. Ele brigou por seleção de campeonato. Acho que não, ele foi seleção do campeonato. Acho que ele E foi. 17 quem ganhou? Foi o Corinthians, né? Foi o Corinthians, né? É. Isso. É que o Jô, ele brigou por craque do brasileiro. Cara, ele jogou muita bola, É, cara, em é. 17. Ai, meu Mas Deus foi, do céu, foi cara. uma volta pra. Então, mas peraí. Mais ou menos que acima ou abaixo do Caleri? Acho que na volta, eu acho que o Caleri representou mais. Mais. Mas o impacto imediato do Hernanes é maior. Tipo assim, se você olhar... Se o Hernanes... Eu tenho uma visão que eu já falei para alguns amigos, acho que talvez já tenha falado pro Pseudo, que o torcedor do São Paulo, ele é mal acostumado com o negócio de briga contra o rebaixamento. Porque em 2017, o São Paulo livrou bem antes. Muito antes. Muito antes. É. Nós aqui, nós três, podemos falar que saber o que é se degladiar contra o Exatamente. rebaixamento de verdade. Eu sei legal. Flamenguista, Jorge Igor, botafoguense, santista. Mas os dois, pode falar pelos dois. Tranquilamente. E pelo Tem Guarani bastante também. lugar de fala. A gente sabe de verdade o que é se degladiar contra o rebaixamento. O São Eu São tenho alguns Paulino não hectares sabe. de fala. O São Paulino o São não Paulino sabe. não sabe. Não sabe de verdade o que é. Não é a rotina sabe. dele. Nunca chegou nos últimos 6 tendo que ganhar 5 e empatar outro. Nunca chegou. Porra, né? O que Lembra? dá tamanho Você pro chega São assim, Paulo, faltam né? 6 rodadas. O que precisa pro time não cair? Tem que ganhar 4 e empatar 2. É o que precisa fazer. Não vai fazer. Embora o Flamengo tenha feito em Flamengo 95. conseguiu. Em 2005, né? Em 2005 o Joel chega, faltavam 9 rodadas. Ele tinha que ganhar 6 e empatar 2. Ele ganhou 7 e empatou 2. Então assim, acontece, mas não Vocês é o lembram? normal. Acho que foi uma Isso é mérito entrevista. do São Paulo, tá? Acho que foi uma entrevista que o Hernanes deu nessa volta, que é a história da bolacha recheada, vocês lembram? Não. Que ele falava, pô, que tem jogador que traz bolacha recheada para comer no CT e tal, e ele meio que incomodado com isso. Era em pré-jogo, o cara trazendo. Assim, O Hernanes é em termos maluquinho de também, né? desorganização, né? Como é que o clube era zoneado, até com nutrição, Então, assim, não era um negócio. Sendo coerente, você jogar demais, mas tirando o time de um rebaixamento que nem foi tão claro assim, o temor existia. Existia. Mas não foi na reta matemática Não é final o assim. clube de 2009.
Não, não é Não é o arrancada Flu de milagrosa. 2009, não é o Flu de 2009. Talvez não se é. ele não chegasse, o São Paulo tivesse caído. Possivelmente. Possivelmente. Mas na Dá pra prática gente não comparar aconteceu. com... É. Eu não lembro muito. Dá pra gente comparar, tipo, com o Vasco ele foi embora, desse né? ano? O Vasco escapou em 23? Ou não, o Vasco tava mais degladiando. Mais Acho fudido, mais, pô. Né? Acho Vasco que foi mais, até o ele último. foi O Vasco tava mais rodada. fudido, pô. Não, o Vasco não foi até o o O Vasco último foi até minuto. os 35 muito, do não segundo tem nada a ver tempo. com o O Vasco. Vasco Vasco estava tava mais sendo fudido pra rebaixado. caralho. Até o Mais gol grave, do Vasco Paulo mais Henrique. Serginho. Foi Serginho o Cozô. Serginho. Até o Serginho gol do Cozô. Serginho. Até o gol Pô, do o Serginho. Vasco tava com 9. Terminou um turno lá, 100 rodadas que estavam faltando, que estavam adiadas, com 9 pontos, não é isso? 9 ou 11. Aí jogou 2 jogos que estavam faltando, aí lá, pô, aí fez 16 ou 13, sei lá. O Vasco tava fudido, pô. O Vasco ficou um turno inteiro sem vencer Januário, pô. O Vasco. Quer dizer, o Vasco ficou mais de 10 rodadas sem fazer um gol em São Januário. É um gol em casa, tá ligado? É isso. Acho que foram 12 ou 13 rodadas sem fazer um gol em São Januário. Não é nem que não vencia. Ele perdia e não fazia gol. Mas foram 12 ou 13 jogos sem fazer gol em São Januário. Loucura. O Vasco estava rebaixado. Pega aí um exemplo recente, um time que É. começou mal, depois... pode ser, não vou Deixa eu lembrar ver, agora o de time cabeça. começou mal e escapou? Não vou lembrar Caramba, exatamente. Vamos ter de que cabeça. definir essa nota do Depois Hernandes a gente aí. vê. Depois, Pode se eu ver isso. lembrar, eu falo. Hernandes, acho que eu vou Caleri na frente, cara. Acho que o Caleri vai na Vai jogar o frente. Hernandes na 4? Pode ser na 4. É. Até porque foi um ano só, igual. Menos de um ano, né? O Soares a gente falou aqui que foi um ano, foi menos de um depois ano. ele Soares e volta. Jadson na nota, tá bem, pô. Tá bem Repito, acompanhado, pô. vale... A decisão, o corte foi vale a primeira passagem. Isso, a segunda isso, não isso. tá contando aqui. Diego Souza do Esporte. A primeira passagem não, a primeira volta. Primeira volta. primeira Perfeito, volta. primeira volta. Primeira Primeira passagem passagem foi lá atrás, brasileira, é verdade. exatamente. Primeira volta. Diego Souza, que foi o Elano, né? Que não foi a primeira passagem. Isso, foi, a exatamente. foi a volta em 2011. Diego Souza. Jogou, foi bola no esporte esse Opa, querido, hein? Cara, Foi Jogou bola na muito. seleção, pô. ele jogou muita bola, ele foi convocado pela seleção, ele deu ao torcedor do esporte aquela fagulha lá do... Pô, nós estamos contratando jogador importante, estamos contratando jogador que está acreditando no projeto, a questão dele ter assumido lá a camisa 87, comprando esse barulho lá da torcida, foi muito importante. Eu acho que o Diego Souza foi mais importante a chegada, a contratação dele do que do Elano, por exemplo. Eu acho. Proporcionalmente. Pô, acho que o Elano Ele o Elano ganhou o conquistou, título cara. pernambucano. Pô, o Elano conquistou. Ele era como protagonista do importante. time, ele foi convocado para a seleção brasileira jogando no esporte, cara. Pô, eu acho grande também. Eu acho que seria sacanagem com o Diego Souza mesmo, essa nota 2. Mas, pô, o Elano é artilheiro de um campeonato paulista, conquista do Santos. O Elano é campeão de Copa Libertadores. Pô, doideira, cara. Mas enfim, ele era o terceiro, quarto cara do time. Não, de fato, ele era um coadjuvante. Ele era um coadjuvantaço. Enfim. A nota do Soares caiu bastante porque ele só ganhou estadual e Recopa. Tá bom, eu já ganhei algumas discussões aqui, não vou entrar nessa não. Acho que eu tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. Tá bom. Compro com o Não dá Vitor pra Sérgio ganhar Rodrigues. todos. Exatamente. Então, beleza. Compro com o Vitor Sérgio Rodrigues. Comprado. Agora é o Duas Grinch. do Vasco, agora o Verdinho. Juninho Pernambucano. O Grinch, né? Eu tô vendo o verde. O Juninho vai ter que estar atrás do Vegete aqui. Porque tá... Já falei aqui, vou falar de novo. Elano na, Não, Diego Elano na na 3, dois, Elano na dois, dois, Diego na 3. Isso. Que a gente tá vendo o Juninho verde aqui. Isso, mas você em casa está vendo perfeitamente. Juninho Pernambucano. Ele chega em 2011, eu tô tentando entender aqui, eu tava tentando lembrar, que já se passam 3 Ele anos. chega logo depois da conquista da Copa do Brasil. O Vasco ganha a Copa do Brasil, ele chega. Aí ele joga o Brasileiro e joga 2012. Então, ele não é campeão da Copa do Brasil. Ele não Não ganha é. o Brasil. Com certeza. A Copa do Brasil termina no meio do Ele ano. é vice-brasileiro chega na com o janela no meio Vasco. do É o ano. papo do salário mínimo, não é? É, o papo que ele chega ganhando salário mínimo, mas tinha um negócio o salário mínimo estava na carteira, tinha uma participação eu por lembro jogo, disso. parará, não sei o que, depois deu uma polêmica danada. E depois ele sai para ir jogar no New York, não sai? Isso, e aí Sai. depois ele volta pro Vasco para ser rebaixado em 13. Não, A segunda passagem não conta. A segunda passagem não conta. não, mas essa daí é o quê? O segundo retorno, ele joga a primeira Ah, tá, o vez. segundo retorno, só vale né? o primeiro até o retorno, fim de segundo 2012, retorno Então, não tipo conta. assim, O ali rebaixamento. a volta foi uma coisa legal pro Vasco. muito impactante. Muito, muito maneiro. O Vasco faz uma Que ano em 2012, o Vasco foi quinto lugar do Brasileiro e perdeu a Libertadores pro Corinthians na quarta de final, né? Foi isso que aconteceu. Mas ficou em quinto no Brasileirão. campanha na Libertadores de 12, com o Juninho jogando muito, fazendo gol de falta e tudo. E aí depois ele meio que se desentende, ele vai lá pro New York Red Bulls. Ele não tem uma grande conquista, né? Porque Não o tem Carioca grande de 12 conquista. é do Fluminense.
O Carioca é de 13 e o Vasco vai voltar O Carioca de 12. O Vasco vai voltar a ganhar Carioca em 15 e 16. Que ele ganha duas do... Ganha 2 do Botafogo. Botafogo, E depois perde uma pro Botafogo. Não sei se é 15, 16 ou 16, Juninho vai ser 1 ou 2 aqui. Ele E perde pai é 1 18 aqui. pro Botafogo, um gol do Carlos. Infelizmente. no finalzinho. 16, 17? É isso aí mesmo. Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui. A gente vê aqui. Mas 16 com certeza. Eu 16 não com sei se... certeza. 14 o Flamengo ganha no gol do Márcio Araújo, entre aspas. Pô, se bem que 15, com todo 15, respeito... eu não sei se acho que é 15 é o Vasco, acho. Pô, for ver legal aqui... Dá pra descer o Alan Patrick e botar o Juninho na 2 aqui, pô. Desculpa, pô. Como contratação, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, pô. Desempenho esportivo e impacto da chegada, desce o Alan Patrick. Ou é 16? 15 Pode eu não ser. lembro quem ganha, cara. Eu também não lembro. É 15 e 16, sim. É 15 17 é Fla-Flu. 17 é Fla-Flu, é. Então é isso. 15... O gol do É Guerreiro. verdade, gol do Guerreiro. Aí do volta Guerreiro, a ter Que é o Botafogo gol e do Vasco em Rodinei 18. com o Orejuela no gol. Exatamente. Com o o gol do Orejuela no Guerreiro. gol, Aí é verdade. volta a ter Botafogo e Vasco em 18 e aí ganha o Botafogo dos Então, pênaltis. eu particularmente eu acho muito impactante essa história do salário mínimo, porque é uma jogada de marketing muito bem feita, né? Pô, foi muito bem feita. Inclusive, os amigos que fizeram essa jogada de marketing são amigos meus que trabalhavam no Vasco à época. Foi muito bem feito. Depois a gente viu que não era bem assim, mas Claro, tudo bem. mas eu acho que era do jogo. Mas eu acho que era do jogo a jogada. Fazia parte de um outro. Gerou contrato. manchete. Gerou manchete, era do jogo. Acho que foi legal, sabe? Foi legal. Só que eu acho que assim. No Virou campo. manchete era o slogan da revista, né? Aconteceu, virou manchete. Mas no campo não tem uma grande conquista que o sustente. Não tem. Não tem um grande Tem uma boa eliminação que o campanha na sustente. Libertadores 2012. Vai pra on. Pode ir, não. Será que Vai, não tá à Paulo. frente do Alampa, não? Tá, óbvio que tá, pô. Do Alampa frente? Trex? Porque Claro o impacto que tá, é na legal, frente do pô, Alan desse- Patrick. desse retorno. Pode ser. Isso é verdade, hein? Trocar Eu inverteria. O impacto é legal. Inverteria. Pode ser. Porque o Alan meio que chegou de boa. Tá. Né? E o Berrete? Verret salvou, hein? Verret salvou, hein? Tá sobrando a 6. Teoricamente é o Não é caminho dele. natural pro Verrete, mas é esse espaço pra Não ele é o ou não? lugar dele. Então Eu vamos mexer o que aí? subiria o Marcelo. Everton Ribeiro. Eu subiria o Marcelo. Eu subiria o Everton Ribeiro. Ó o Vegetão aí, ó. Ribeiro também. Então, Everton beleza. Ribeiro foi Então o melhor sobe... jogador de 2 brasileiros. Não, tá justo também. Então sobe Tem que respeitar, caralho. Impacto absoluto. Esse 10? Verret, só pra pontuar aqui, Verret, Verret 5 fez 10 gols em 21 jogos pro Vasco ano passado. Foi bem importante. Foi muito importante. Receba Vamos a lá, nota menos 5 10. do Verret que eu avisei que tinha que ser, pô. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Ele é foda pra caralho. Pirocudo. Entre Ronaldinho Gaúcho, Dudu, Cássio e Gabigol. Caraca. Eu acho que a gente já usou o argumento pro menos 10 aqui. Ai, muito bravo. Na Qual é? frente do uma Soares? contratações. Caralho, é óbvio, porra. Pô, o que o Soares ganhou pra estar na frente do Vegete, cara? Nada. Porra, pode. Pelo contrário, o Fonseca perdeu pro Vasco. Com gol do Vegete, inclusive. Na estreia do Vegete. Gabigol? Eu acho Que que quando chegou não foi o... ele chegou no bolo, né? O Vitor, O que o Vegete ganhou a minha admiração. Não tem coisa maior no mundo do que isso, beleza? Ele ganhou o meu respeito, a minha admiração, a minha idolatria. Então, assim, não tem título que pague essa porra. Perfeito? É isso que ele ganhou. E ganhou o troféu Pablo Guinha Azul também, início do ano, pré-temporada. Pode, pô. Tem que respeitar. Não, foi o argumento que o Vitor trouxe, nem fui eu, foi o Vitor. Pô, E eu mas assim... Compensação, o cara gols meteu em 2 duas gols de título finais de Libertadores, foi Libertadores, artilheiro amigo. do título brasileiro e melhor jogador do outro, apesar de não ter recebido o prêmio. Apesar de que o Cássio chega com menos holofote até que o Gabigol, né? Tá muito difícil, Mas aí cara. muda Muito difícil. coisa do clube, né? Ganha o Mundial. Faz uma defesa absurda, acho que é uma defesa mais absurda do futebol brasileiro no século. Quanto, né? Diego Contra o Souza. Diego Souza no Acho que Pacaembu. é, né? Acho que é. Acho que é um bom Bom programa pra gente fazer, bom inclusive. programa, hein? Maior defesa do século. E, pô, no Mundial, é o melhor jogador do Mundial. Ele Aqui o é melhor Cássio, jogador do gente. Mundial, É Cássio. do título mundial. Depois é Infelizmente. chave em 2 campeonatos Cara, brasileiros. Cara, esse daí é difícil Isso pra aí vai ser cacete. filigrana, tá? Pra desempatar aí. Porque... Cara, eu acho melhor votar no 10. Eu acho que Tá, é menos tá problemático bom. votar no 10. Tá bom. Tá Pra bom. mim, Eduardo. É. Pra mim é o Eduardo. Eu acho que é menos trabalho votar no 10. O chapéu no teu rival é muito grande. Pô, o Dudu também é muito foda, né? O impacto do que tem, a história do futebol, tu dá um chapéu no teu rival. Completamente do nada. Do nada. Do nada. Domingo de manhã, Não, ele do estava sendo nada. disputado. 2, né? É, dois ele estava sendo em disputado rivais. Corinthians e São Paulo. Aí do nada, Alexandre Matos, a gente falou aqui no evento, do nada aparece Dudu do Palmeiras.
tu dá um Quando eu vi a chapéu- primeira vez, eu fui pensar, fui procurar. Na época, o Palmeiras vinha daquele quase rebaixamento em 14. Salvo pelo A Thiago gente, Ribeiro, já pelo Santos. tinha, a gente já tinha a promessa do Palmeiras vir forte para 15, mas não tinha a concretização. Quando anuncia Palmeiras contra Dudu, eu falei, vou lá ver que Dudu é esse. Porque eu tava imaginando que o Dudu era, eu falei, Palmeiras da Série B, porra, é tá algum chegando aí, Dudu, né? cara. O Dudu que tá Acha- jogando no Emirados Árabes. que tá Acharam vendo algum aí. Dudu do nada aí. Quem é esse Dudu? Quando era o Dudu que ia pro Corinthians ou que ia pro São Paulo. Causou um espanto, né, O cara? Vitor Sérgio pegou o celular dele, ou o computador na época, tal qual o Romário. Só falo de quem eu conheço. Foi procurar Da saber. história do Afonso, né? Ou então uma frase aqui histórica envolvendo uma pessoa graúda desta empresa, que em determinado momento chegou Essa e falou, é muito não, boa. quem é que tá falando isso? É o Thiago. Ele falou, quem é Thiago, hein? O cara era chefe e não sabia Só quem isso. era. Se é o 10 ou o Dudu também? Ah, eu compro, cara, porque eu Compra? acho que, eu acho que o chapéu é algo muito grande, muda o patamar da história do clube. A gente acabou de falar, o Palmeiras tinha sido quase rebaixado Isso. no ano anterior, aliás. Num back-to-back. Loucura, Alan Patrick tá no 1. Ele chega no Inter depois de voltar à Série A, já leva o Inter para um vice-campeonato brasileiro em 20 e em 22 ele de novo é o principal jogador. O 20 você pode tirar da análise, meu rei. Não tá contando o 20, não. É só 22 pra frente. Ele não ganha nada. Ele tem um impacto legal porque joga muita bola e só. E o Inter coleciona eliminações aí. Nos campeonatos que disputou. O Inter fica em que lugar do Brasileirão ano passado? O Inter termina em 10º alguma coisa, né? No Brasileirão. Cai na semi da Libertadores. Esse ano perdeu o estadual na semifinal. E caiu na Copa do Brasil na terceira fase. Né? Num bate e volta. Isso, bate e volta. E caiu 2012, 13, subiu 14 e ia cair. Caiu 12. Caiu 12. Isso. Caiu 12. Ganho Caiu da Copa 12. do Brasil. Subiu 13 e Isso. ia cair em 14. Isso. É. E aí chega o Dudu, um chapéu absurdo. Tipo assim, o torcedor do Palmeiras, ele estava meio. Sabe o torcedor do Não, Palmeiras que querendo- hoje chega no sim, bar é verdade. e fala assim: eu sou grande, vocês não são nada, etc. Ele tava meio cabisbaixo, ele pedia a cerveja dele no bar, mas ele ficava aqui vendo os amigos falarem. Deixava a camisa em Deixava, casa. Aí vem o Dudu, ele fala assim: irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Esse argumento pra mim é muito maneiro de você usar. Você fala: você tá ganhando, show de bola. O Vergete, a minha prateleira do Marcelo é engraçadinho. O Vergete pra mim é uma melhor contratação que o Marcelo. Ponto. Agora, o Suárez podia subir ali. Olha, irmão, mas esse cara aqui, ele não quer jogar por vocês, não, irmão. Quer jogar por mim. Ele quer jogar no meu time, porque daqui a 5 anos eu vou ganhar tudo. E ganhou. Não, e o Isso detalhe soma é que se ele vai já lá, começa. ganhou 2 Libertadores. Ele já começa. ganhou No ano que brasileiro. Isso é ele por chega, muito? ele é o Desempenho melhor esportivo jogador do Red é maior que o do Marcelo. Brasil. Palmeiras e Santos. Ele faz o gol de empate, joga pra Tem cacete. discussão disso. Aí depois, Campeonato Brasileiro. Tá na briga pra ser o melhor jogador. Acabou sendo o Gabriel Jesus, mas podia ter sido ele. Aí 17 passou em branco, 18. Campeão brasileiro. 19 passou em branco, 20. Ele sai, mas ele joga bem ali na Libertadores e sai. Depois volta. 21 faz o gol da vaga. O gol da vaga pra Libertadores, pra final, contra o Galo, é gol dele. Jogada do Verón, aquele Era o Emerson. Natan. Natan Fernandes. Natan Silva. Natan Silva. Natan Sabe, Silva Fernandes faz é a do Grêmio. cagada e ele faz o gol. Então, assim, cara, é muito grande e mudou, acho que mudou o cenário de dizer assim, ó, Palmeiras tá embaixo, tá por baixo em qualquer discussão. Quando trouxe ele e ele já começou respondendo, É um ponto de virada, a né? contratação é o maior impacto. Das 4 que ficaram pro 10, eu acho que o Dudu é de longe quem tem maior impacto e tem uma entrega muito grande. Ele merece o 10. Feito o nosso de 0 a 10. Quer dar uma olhada? Continue dando sugestões. Vamos dar uma olhada aí se vocês querem mexer Eu não tenho mais alguma certeza de coisa. muita coisa que eu não faço. também, fica também claro. Tá bem entregue pro Dudu também, mano. O Dudu tem uma história fodida no Palmeiras, não tem jeito, mano. Mas eu sinto que o meu voto seria o Cássio. Porque ele se tornou o maior ídolo da história do Corinthians, né? Então, o meu voto seria o Cássio aqui. Mas tá bem entregue no Dudu. O Lucas, pra mim, tá erradíssimo aqui. O maior erro da tier list aqui é o Lucas. Se pá também, né? Tem outras coisas que eu não concordo também. Soares tá muito baixo. Marcelo talvez esteja alto demais ali. O Verratti pode estar alto demais também, tirando o clubismo à parte. Mas tá bem entregue, porque ele é pica. Mas é isso aí. O Arrasca no Cruzeiro pode ser mais alto? Também acho. O Arrasca no Cruzeiro jogou muita bola. Jogou muita bola. Tipo assim, é foda. O Arrasca do Cruzeiro, você... Como é que ficaria a comparação dele com o Jadson no Corinthians e dele com o Hernanes no São Paulo? Tem que bater. Mas pra mim o Lucas é das minhas maiores discordâncias
E eu acho que a maior discordância também é o Lucas. Oficial, sim. É o que eu mais discordo aqui. Lucas no 8, pra mim, não faz tanto sentido assim, mas é isto. Subiria o Arrascaeta do Flamengo, né? Pra deixar claro. O Arrasca do Flamengo, pra mim, seria 8. Desceria o Lucas. E não seria o Lucas no 7. O Lucas seria um 5 aqui, na minha opinião. 5. É. 5 no Lucas. Junto com o Caleri. A verdade é que a prateleira 5 ali seriam Lucas, Caleri e Soares. Vegetão na 4. Veste na frente do Soares, aqui ficou. Na minha, eu trocaria. Mas aqui ficou. Mas já falei, né? Eu acho que o Marcelo tá alto demais aqui. Ele é uma contratação de impacto fudido. Pô, muito foda, Marcelo no Fluminense e tal. Mas na conquista que ele tá envolvido, ele não é top 5 do time. De desempenho esportivo, tá ligado? Não tá no top 5, Marcelo. Do que entregou na Libertadores, tecnicamente e esportivamente. Pro Fluminense. Mas ele tem 5 Champions? Pô, troca elas por ponto pro Fluminense, assim, pra não cair, pô. O Fluminense vai pra quantos? Com 5 Champions agora? Vai pra 13, né? 13 acho que livra. Ou não livra? Deixa eu ver a tabela do brasileiro. 13 pontos. Já fica ali, porra. A 2 pontos de sair da zona. Tá legal. Se meter as 5 Champions do Marcelo, virando ponto. Tem uma coisa tem a ver com a outra? Nenhuma, pô. Mas foi o argumento que o cara trouxe no chat. Eu trouxe uma resposta tão animal quanto o argumento dele. Ponto, entendeu? É isso. Respondi no mesmo tom.